Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Pod Poucas. Vamos lá, antes de mais nada, faz um favor pra mim. Curte, compartilha, se inscreve no canal, por gentileza, não custa nada, não leva menos de 2 segundos e faz uma diferença enorme pra gente aqui no canal, tá bom? Bigode, boa noite. Ô, Nariga, prazer boa revê-lo. noite. Tudo bom com você, cara? É inenarrável estar aqui com você, mas esta noite, tudo bem? Por que Família você tá bem? tá bem, graças a Deus, mano. Tudo ótimo, Que graças a bom, Deus. qual que era a sua pergunta? Por que você tá tão bonito assim? Porque nós temos uma convidada, né, excelente, vamos, né, ter altos papos, bem... Não podemos ter erros de português, então eu vim assim, acho que passo alguma credibilidade com esse terninho aqui. Hoje tá? vai ser um episódio bem Vai. formal. Épico. Galera, antes de continuar, é o seguinte. A gente tem um link na descrição do Isso. vídeo sobre o nosso financiamento coletivo. Perfeito. Então, se você está curtindo o nosso trabalho, por favor, entra lá, doe qualquer quantia. O pouco para você é muito para nós e garante que a gente continue com o canal no ar, trazendo convidados de altíssimo garbo, elegância e assuntos variados. Perfeito. Além do mais, a gente tem uma equipe muito grande que trabalha aqui nos bastidores, câmeras e equipamentos de última geração que ajudam demais na qualidade dos nossos vídeos. Excelente. Tá bom? Então, por favor, se você gosta e quer que esse canal continue no ar, doe lá qualquer quantia que vai ser muito bem-vindo. Além do mais, não esqueça de se manter vivo no canal. Como você faz isso? Deixa seu comentário, curte, dá algum sinal para o YouTube que você está inscrito no canal e que você gosta do nosso conteúdo. Alguns canais grandes estão falando que por falta de movimentação no YouTube, ele vai tirando as inscrições de alguns canais que você tá lá e etc e blá blá blá. Então, para isso não acontecer, deixa o seu like, curte, deixa um comentário lá que você assistiu, vai ser bom demais, tá bom? E pra gente continuar, antes de chamar o nosso convidado, um merchanzinho rápido, certo, Bigodeiro? Pô, achei que não ia acabar mais de falar. Tem que muita coisa pra lembrar, né, cara? Gente do céu, Ufa. mano, já pode ir embora, tá? Desliga as câmeras aí. Perdi até o fone. Mas temos aqui os nossos merchants, tá? Que ajudam a gente financeiramente aí pra manter também o estúdio, tá? Boa. Vamos começar com a Bela Noite Gastronomia. Pra quem não sabe, é um buffet a domicílio. Você quer fazer aquele eventinho na sua casa com os amigos, um churrascão, está com preguiça de cozinhar, enfim, a Bela Noite vai até a sua casa. Eles têm hambúrguer, massas, diversos tipos de comidas. Então, se você fala que veio pelo Pod Poucas, você ganha um grande desconto, certo, meu director Marcelo? E olha, essa semana os caras estavam na Rede TV. Isso. Então você vai ter a mesma qualidade de trabalho, de serviço na sua festa que um de profissional lá de uma Isso. emissora. Então, Demais. corre que os Certo. caras são bons. Agora você, dono de balada, quer ir a algum evento, você que participa de muitas coisas, precisa assim de um crachá, de um cordão, a JK Ingressos, tá? Faz um trabalho incrível. Você quer ter um controle da sua balada? Quantas pessoas entraram, quantos ingressos venderam? JK faz esse trabalho muito bom, tá? Pessoas qualificadas, muito profissionais. Beleza, galera? Então, falando que veio pelo Pod Poucas, você ganha um descontinho maneiro, né, Nariguinha? Descontinho maneiro. É foi maneiro, bom, né? descontinho maneiro. A gente Mas tem tá que bom. falar a linguagem da rapaziada aí, É né? isso aí. E pra finalizar, antes de chamar a nossa querida convidada, Manda, Milton Neves. Arte na Brasa. É só comida aqui, né? Olha que beleza. Graças a Deus. Graças né, a mano? Deus, né? Você gosta de um churrasco? Depois quer ir pra academia, né? Adoro, mano. Você gosta? Não, Adoro. você gosta de cozinhar? Eu gosto. Usa pra bastante caramba. temperos, Uso. sal, Especiarias. chimichurri. Pra caramba, É, demais. então, Arte na Brasa, faça o seu kit, tá? A mulher vai ficar feliz, você, ó, usando um chimichurri naquela costelinha maravilhosa. E falando que viu pelo Pod Poucas, aquele descontinho maravilhoso, né, Nariga? Chega de falar que eu quero conversar muito agora, tá? Então, senhoras e senhores, a nossa querida doutora Fernanda Ravazulis, não, Azulevícios. Razulevícios. Tá sabendo legal, hein? Beleza, Advogada trabalhista, você que tem dúvidas, não sabe pra onde processar a sua empresa, ela vai tirar todas as dúvidas aqui. Seja Isso aí. bem-vinda, doutora. Desculpa essa demora aqui, porque são muitas coisas. Imagina, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Apesar do assunto ser formal, vocês são super descontraídos, então muito acho que vai obrigado. ser muito legal falar de direito do trabalho com vocês. Vai ser incrível, né, Os Narina? contraídos, ela quis dizer que a gente só fala merda. Só fala mano. E ela merda. não tá errada. Não, Poxa, não, doutora, não. desculpa. Tá? Doutora, pra quem tá em casa e não te conhece ainda, deixa suas credenciais, qual é a sua área de atuação, rede social, enfim.
Eu pessoal te conhecer. Meu nome é Fernanda Razuleviços, eu sou advogada trabalhista há 10 anos. Eu tenho pós-graduação na Universidade de Coimbra, em Portugal. Sou pós-graduada, especializada na área trabalhista. Estou nessa área, apesar de 10 anos de advocacia, há 15 anos trabalhando com as relações de trabalho. Sou apaixonada por direito do trabalho e produzo conteúdo também na internet através do meu perfil fernanda.rzladv. Perfeito, doutora. Ótimo. Doutora, eu quero começar com uma pergunta que eu acho que é básica, mas vai render pano pra manga. Sim. Que é o seguinte. Quais são os direitos mais comuns que os trabalhadores desconhecem e que você acredita que todos deveriam saber? Olha, acho que o que está mais em voga agora é a questão da pejotização, né? Então, hoje com as redes sociais, o pessoal está bem informado. Perfeito. Existem os pedidos que são mais recorrentes na Justiça do Trabalho, que são as horas extraordinárias, campeão. E o segundo maior pedido é o reconhecimento de vínculo, que é a relação de emprego ali. E hoje, com essa moda da pejotização, as pessoas ficam muito em dúvida. Mas eu tenho direito de receber férias? Eu tenho direito de receber 13º sendo um PJ? Eu tenho direito a FGTS sendo um PJ? E com essa modinha da pejotização que veio com a reforma trabalhista, então só para contextualizar, em 2017 a gente teve uma reforma nas leis trabalhistas, uma grande reforma, onde foi incluído um artigo que trata dos prestadores de serviços. Perfeito. Tá? Na minha opinião, foi um artigo colocado de forma super equivocada, porque traz uma confusão mesmo. E aí, o que aconteceu? Esse artigo colocado, na minha opinião, de forma equivocada, deu margem a essas contratações de PJ. E o que são as contratações de PJ? A gente tem o prestador de serviços, que é realmente um prestador de serviços, e alguns exemplos de prestadores reais de prestadores de serviço. Por exemplo, aquele cara que você contrata para fazer manutenção no computador, na sua casa, na sua empresa, que ele vai lá, realiza um serviço, você paga ele ou um serviço pontual ou um contrato mensal para desenvolver o trabalho. Certo. Ou é um pintor que vai lá, pinta a sua casa, ele negocia valor com você, pinta e vai embora. Encerrou, ou, acabou. por exemplo, uma advogada, que você tem um contrato mensal, uma assessoria mensal, e a gente conversa, trata de preços e eu vou atender a sua empresa mensalmente. Mas veja, eu não sou a sua empregada, eu sou uma prestadora de serviços. Isso é o prestador de serviço. E qual é a grande diferença do prestador de serviços para o empregado? A subordinação. Então, o empregado, ele recebe ordens. Então, essa pessoa, ela tem horário para cumprir. Não é ela quem vai definir o dia de férias, de folga dela. Quem vai definir é o empregador. Quanto ela vai ganhar é o empregador quem define. Não há uma negociação. A gente tem algumas exceções, cargos de alto escalão, por exemplo, que há uma negociação de salário. Sim. Mas mesmo assim, a parte mais frágil permanece sendo o empregado. Então, veja que o prestador de serviços, ele quem tem domínio sobre a agenda dele. Ele quem tem domínio como ele vai trabalhar, onde ele vai trabalhar, as regras do trabalho dele. Se hoje ele não quer prestar o serviço, ele coloca um empregado para fazer o trabalho por ele, que são requisitos totalmente contrários do vínculo de emprego. E aí, o que aconteceu? Por conta dessa inserção, o empregador faz um contratinho de prestação de serviços, contrata a pessoa para trabalhar com horário fixo, para trabalhar todos os dias, mediante ordens, mediante pagamento de um salário mensal, só que sem nenhum direito, né? Sem o 13º. Tem até alguns que pagam o 13º ali, até ajuda na parte trabalhista para o advogado, né? Porque você não paga 13º para prestador de serviços, né? Então, existem 4 requisitos aí para você ser considerado empregado, que é subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, tá? Esses 4 requisitos precisam estar juntos para você ser considerado um empregado. Se esses 4 requisitos estão juntos, você é um empregado. Não é porque você assinou um contrato de prestação de serviço que você deixa de ter os seus direitos. E quando eu falo em direitos, eu estou falando até de FGTS, de todo o período contratual, multa dos 40% do FGTS. A pessoa que trabalha como empregado, mas tem um contrato de PJ, ela tem todos os direitos trabalhistas de um empregado. Eu tenho um exemplo aqui, doutora. Interessante, não sabia não. E no caso de motoboy, Uhum. né? Eu acho que se encaixa legal no que você está falando. Você tem uma pizzaria e você contrata um motoboy para trabalhar para você lá de final de semana ou 4 vezes por semana, enfim, que seja. Só que assim, o cara tem horário para chegar, horário para sair,
ele tem uma paga fixa mais um valor que ele recebe por entrega. Como funciona esse vínculo? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que não tem vínculo e outras falando que tem. E como o trabalho de motoboy se popularizou e cresceu muito, principalmente da pandemia para cá, né, quase dobrou, triplicou o número de motoboys, eu acho que é interessante. Como funciona esse vínculo trabalho, enfim. Excelente pergunta, porque essa função, existe uma linha muito tênue entre a autonomia e a pessoa ser o empregado. Então, eu tenho alguns clientes que lidam com motoboys, no caso, eu tenho clientes empresas, né, que lidam com motoboys, e aí a gente tem que tomar vários cuidados para essa relação não ser configurada como uma relação de emprego. Então, Fernanda, qual seria a diferença? A diferença é muito simples. Se você tem um motoboy que você aciona, você não trabalha com delivery, geralmente você tem que trabalhar com entregas agendadas, porque você não pode ter, se o motoboy ficar ali à tua disposição, esperando o serviço, cumprindo um horário, cumprindo regras e recebendo um salário, ele é um empregado. Agora, se você, no caso dos meus clientes, que trabalham com agendamento, então eles vendem produtos hoje para entrega no dia seguinte. Eles acionam um grupo de prestadores de serviço e perguntam: quem está disponível para entregar amanhã? Me sinaliza aqui, por favor. Quem está disponível, fala, tô disponível, vai no dia seguinte carregar a mercadoria e recebe por aquele dia trabalhado, na verdade, pelas entregas realizadas naquele dia. Se, porventura, no dia seguinte ele não quiser trabalhar, não tem problema nenhum. Ele não tem nenhum tipo de punição, ele não toma gancho, ele não tem bronca, ele não tem desconto, não tem nada. Ele só não recebe pelo trabalho, porque ele não realizou o trabalho. Se ele quiser fazer uma viagem de 20 dias com a família dele e não quiser entregar, o problema é dele, ele quem decide. Você percebe qual é a diferença? Diferente, por exemplo, de um motoboy que fica à disposição numa pizzaria. Sim. Porque a pizzaria funciona delivery. Então, o que pode acontecer na pizzaria? A gente sabe... a gente conhece o nosso negócio e a gente sabe o volume de entregas que ele vai gerar, certo? Eu sei que a pizzaria tem o maior volume de sexta a domingo, de quinta a domingo. Eu tenho que ter o quê? O meu motoboy fixo registrado que fica à disposição para realizar as entregas e aos finais de semana eu vou contratando o que a gente chama de freelance ou os autônomos para prestar os serviços pontuais, né? Então, você vai fazer, mas se no próximo final de semana você não tiver disponibilidade, você não quiser, não tem problema. O que eu faço? Chamo o outro, né? Ou você tem alguém para me indicar? Me indica uma outra pessoa. Aí você é um autônomo, aí você é um prestador de serviços. Agora, se você tem o compromisso, se você precisar faltar, você vai precisar justificar porque você faltou, você vai ter punição porque você faltou, você vai receber bronca porque você faltou, né? Ou você vai tomar gancho por isso, aí a gente não tá falando de um prestador de serviços. Você enxerga a fraude no contrato de prestação de serviços na falta da autonomia. Na falta da autonomia. E o motoboy que ele é autônomo, ele negocia. Então, fala, minha entrega é tanto. Ah, mas não dá para ser tanto? Ah, mas pode ser... Negocia. Geralmente, quem está fazendo uma contratação fala, eu pago tanto, a entrega é tanto, você vai receber isso por mês fixo. Geralmente tem um fixo, né? Sim. Tem um valor fixo mais as entregas, né? Para a pessoa ficar à disposição, porque senão o cara não é interessante para o cara, tá? Mas é uma linha bem tênue, doutora. Muito tênue. É bem complicado isso aí. Mas aí tem a questão assim, por exemplo, o boy, ele negocia o valor, certo? De quanto ele acha que quer receber, que é viável ali, mais as entregas, né? Mas, por exemplo, geralmente, o cara que fica fixo é o cara que acaba trabalhando melhor e tem a preferência. Vou dar um exemplo para tentar explicar, porque eu não estou encontrando as palavras corretas, eu acho. Mas vamos supor, o Tutu é meu motoboy, certo? E aí eu contratei ele hoje, vem trabalhar comigo hoje e tal, beleza, vou, tá o valor legal, gostei e tal. Trabalhei, é um cara que trabalha certinho, correto, chegou no horário que geralmente a pizzaria abre ou fecha, etc. Cordial, sabe lidar com os clientes, legal. Eu faço uma oferta para ele. Cara, você quer trabalhar comigo de sexta, sábado e domingo? Esses mesmos valores, tá bom para você? Isso já é considerado um vínculo trabalhista ou ainda é um freelance? Não. Pelo esse acordo verbal? É vínculo trabalhista. É vínculo trabalhista. Se ele tem esse compromisso com você,
E a habitualidade, que é um dos requisitos, não importa se a pessoa vai 2 vezes na semana, 1 vez na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes. Se ela vai 1 vez na semana e ela faz isso por 5 anos, ela é considerada empregada. Não importa que ela vai 1 vez por semana. Entendi. Entendeu? Porque os requisitos estando reunidos, né? O Arthur indo trabalhar lá, ele trabalha lá, você confia nele, você acabou de me dizer, ele trabalha Isso. bem, eu confio nele, pedi pra ele ficar lá de sexta, sábado e domingo, né? Você começa a observar os requisitos aí sendo cumpridos. Percebe que se a confiança está nele, você não vai querer que ele coloque outra pessoa pra trabalhar no lugar dele? Então, esse é o ponto. Eu não vou querer, mas vamos Isso. supor. Aí a gente Ele já- chega pra mim e fala assim: pô, Nariga, não vou trampar sábado e domingo que vem porque eu vou viajar e tal. Ah, beleza, você tem tudo direito. Uhum. Mesmo assim, isso ainda é considerado Então, esse aí vínculo? a gente quebra. Por exemplo, você, dentro desse primeiro cenário que você me falou, a gente está falando de um empregado. Sim. Agora, se ele tem a liberdade de escolher se ele vai trabalhar ou não vai trabalhar, se ele não quiser trabalhar, ele manda uma pessoa no lugar Sim. dele, a gente está matando algum dos requisitos. Então, a gente está matando um requisito que é a subordinação. Se ele não precisa te pedir uma autorização, olha, eu posso não ir trabalhar, e aí a gente vê, depois eu compenso e tal. Aí não, a gente tá falando Sim. de empregado. Agora, se fala assim, ó, eu vou viajar, não vou ir, vou mandar um outro cara no meu lugar, a gente mata 2 requisitos, a Sim. subordinação e a pessoalidade. É tipo um Tá? acordo, né? Tipo assim, tô te avisando com antecedência, eu não vou, tal. Beleza. Zero, tudo Então, problema. é bem tênue Por mesmo. isso que eu peguei esse exemplo, porque eu acho que a galera. Tem 2 problemas aí, doutora, que eu enxergo. Quem está trabalhando na informalidade sofre com isso, dependendo de quem ele vai cair, né? Nas Sim. mãos de quem ele vai cair. E a pessoa que tem um pequeno comércio e está lutando para fazer tudo certinho também sofre com essas penalidades. Eu já vi 2 lados da moeda. Eu tenho amigos motoboys que já caíram na mão de dono de pizzaria, já sofreram muito absurdo, abuso mesmo. E, por outro lado, eu tenho colegas, não vou dizer amigos, que tinham pequenos comércios e que quebraram por conta de um processo trabalhista. Tiveram que pagar as custas do processo, né, que o juiz deu, e o cara quebrou. Teve Sim. que fechar as portas e passou a não existir mais. Sim. Por isso, eu acho que é importante esse tema, porque se trata, como você mesma disse, doutora, é uma linha muito tênue. Isso. E as pessoas confundem, porque Confundem. um requisito já muda a categoria de vínculo, Isso, né? Pelo que você está falando. Exatamente. Eu sei que é meio complexo, né? Nem todo mundo está preparado para contratar uma assessoria jurídica, né? Para ajudar com essas Sim, questões, para sim. entender. Mas eu digo assim, vale mais a pena. Às vezes você não está preparado para contratar um serviço mensal de advogado, mas vale a pena você contratar para esse serviço pontual. Olha, eu tenho um negócio, eu concordo, eu tenho empresas nesse sentido que não são empresas grandes, que ficam ali na luta. É difícil conseguir mão de obra, inclusive, né? Sim. Mas você tem que estudar junto com quem sabe para traçar um plano para não se prejudicar, né? E não é partir para safadeza, é realmente se blindar, porque às vezes você nem sabe que você tá fazendo uma coisa errada e você tá fazendo. E assim, o direito, ele não socorre aos que dormem. Isso é uma frase. Então, você eu tem ia que ir perguntar- atrás da informação. Tem advogados que vão bater a sua porta, mas Sim. isso geralmente não acontece. Vá antes de o problema acontecer, buscar uma orientação, né? Se precaver disso para isso não acontecer. Porque se você trabalhar direitinho, dentro do que a legislação fala, você não terá problemas. E isso eu digo com segurança porque eu tenho muitos resultados, inclusive nas ações envolvendo motoboys. A gente tem resultados Sim. muito positivos, mas por quê? Existe um trabalho preventivo, né? Eu preparo ali, mostro como tem que fazer para não escorregar nos erros. E aí, eu vou ser muito sincera, as 2 partes são beneficiadas, porque não existe nada melhor do que a transparência, e principalmente a transparência nas informações. Quando as 2 partes estão bem cientes do que elas estão fazendo, de como está sendo negociado, não fica a informação cruzada e isso está formalizado, é uma segurança e é bom Sim. para as 2 partes, né? Todo mundo conhece as regras do jogo. Você até evita processos judiciais com a informação e com uma comunicação clara entre as partes.
Deixa eu só fazer uma perguntinha. Fala. Mas a prevenção do empregador seria um contrato. Alivia um pouco ou não? Não, é como eu falei pra você, Aí o depende do contrato vínculo, é né? necessário, o contrato é necessário, sim. Perfeito. E aí, um contrato que seja adequado à sua atividade econômica e à sua atividade especificamente. Porque as pessoas acham que é o contrato, mas assim, cada negócio funciona dentro de uma dinâmica. Tá. E a gente precisa encaixar o quê? Encaixar a sua atividade dentro da legislação. Perfeito. O seu modus operandi dentro da legislação. Perfeito. Então, a gente conhece o seu negócio, traduz isso dentro de um Tá. contrato, mas não é só o contrato. A gente tem que olhar como que é esse recibo, a gente tem que olhar como que é o acionamento, a gente tem que olhar como é o nome do grupo do WhatsApp, a gente tem que olhar quem participa do grupo, tem que olhar quais são as mensagens que são mandadas no grupo, o que é recebido quais são as atividades que está designada por esse motoboy, ele usa uniforme ou não usa uniforme, a bag é dele ou não é dele, a moto é dele ou não é dele. Então, tudo isso, a gente pensa, é um Gente. contrato, mas não. Tudo isso. Não, a gente precisa fazer toda uma avaliação e é negócio por negócio. A gente senta e conversa. Como é que você precisa? Qual o teu volume? Quantas pessoas você trabalha? Tem como registrar uma pessoa? Não tem? A gente faz um estudo e blinda, né? E faz ali o máximo para a pessoa não cometer os erros, né? Trabalhar dentro do que é possível. Perfeito. Às vezes, é o que você falou, às vezes é muito complicado seguir a legislação pro pequeno empresário. Sim. E aí a gente tem que fazer certas adaptações, não tem jeito, mas para essa pessoa estar blindada, né? Minimamente blindada. Porque é o que você falou, um processo trabalhista quebra uma empresa. Então, quebra, principalmente as pequenas. Mas, num caso desse, doutora, a ignorância do dono de comércio em si, né? Aí eu digo mais no sentido de MEI, que eu acho que são a maior parte dos microempreendedores, né? E acabam tendo menos conhecimento de questões trabalhistas. Num caso de um processo trabalhista, a ignorância do dono do comércio, ela ajuda ou, pelo contrário, ela atrapalha, ela dobra a pena, vamos dizer assim, entre aspas. Tá entendendo o que eu quero dizer? Claro, entendi Ela perfeitamente. piora o caso pelo cara não ter conhecimento. Ou não, o juiz fala assim, não, beleza, você não tinha conhecimento, tá tudo certo. Né? Não, piora, porque o que acontece? Não existe isso de eu não conhecer a lei. A partir do momento em que você abre o seu negócio, você assumiu o risco. Todo o risco é seu. Alguns clientes meus perguntam, ai, doutora, mas tem uma pessoa que eu vi, eu adorei ela na entrevista, mas ela quer receber as parcelas do seguro-desemprego, então eu não quero registrar. Cara, tudo bem, você não quer registrar, mas saiba que não importa que ela escreva um texto de próprio punho dizendo, olha, eu não quero ser registrada porque eu quero receber o seguro-desemprego, não importa. Você tem uma obrigação não só trabalhista, mas uma obrigação previdenciária. Isso é fraude e a empresa, por ter o risco do negócio, ela assume, mesmo que a pessoa tenha pedido para não ser registrada. Porque, veja só, não é uma obrigação só trabalhista. A gente está falando do Estado. A gente está falando de contribuição previdenciária, Sim. imposto, tá? Então, isso é fraude. É fraude dos dois lados. Tanto do empregado, que não sai impune, tem como também quem sofre ação trabalhista pedir para devolver esse dinheiro. Eu, nas minhas defesas trabalhistas, faço isso. A pessoa que recebeu o seguro-desemprego, eu peço para oficiar, para devolver para o Ministério do Trabalho, Ministério da Economia, oficiar todo mundo. Acontecem pouquíssimos processos disso seguir em frente. Mas eu sempre peço, eu faço o meu papel, tá? Porque a pessoa também estava ali ciente de que estava recebendo parcelas do seguro-desemprego. Mas o que eu quero dizer é que não importa se você não sabia, se você não fez por mal, se foi sem querer, se você queria ajudar, não importa. Importa que você tem que cumprir a legislação, porque a partir do momento que você abrir uma empresa, você precisa estar ciente das regras. Ah, mas eu não estudei direito, então você precisa ir atrás do profissional que vai te orientar. Perfeito. Porque é complicado, né, doutora? É, Por super. exemplo, com as cargas tributárias que a gente tem, é muito difícil um comércio abrir e, de cara, a pessoa colocar, por exemplo, um funcionário certinho, registrado, tudo bonitinho. Né? O que geralmente acontece e é natural é a informalidade. Então a pessoa abre, vou continuar usando o exemplo da pizzaria, que é o que a gente já está falando. Então eu abro a pizzaria, aí eu contrato lá meu pizzaiolo, um puta nono lá que manja fazer das pizzas.
E o cara, eu pago ele diária, o cara recebe lá o valor, mas não é registrado, não tem os direitos. Por quê? Porque se o dono da pizzaria que está começando, se ele registra e paga tudo certinho, ele não vive, Sim. né? O negócio, ele vai colocando dinheiro no negócio, pelo contrário, né? E não consegue fazer aquilo rodar. A ponto de... A gente tem um índice de quebra de empresa de 3 anos, 80% das empresas quebram. Isso É um mesmo. índice altíssimo. Ou seja, isso é a prova de que a gente não tem um sistema tributário que favorece o empreendedor. Muito pelo contrário, né? Ele contribui para que não prospere mesmo e para que quebre. O que eu acho uma visão horrorosa, né? Porque se você ajuda o empreendedor... Eu parto do princípio de quê, tá, doutora? No meu modo de pensar. Se você ajuda e facilita para que as pessoas façam o correto, não tem por que elas fazerem errado. Eu parto desse princípio, tá? Eu tenho uma dificuldade enorme em acreditar que as pessoas querem fazer errado por escolha própria. Elas fazem errado porque elas não têm, muitas vezes, opções, né? É igual ter um gato net na sua casa. Se você tem um plano acessível com as operadoras de televisão que cabe no bolso de uma família pobre, o cara vai querer colocar um gato net? Não vai. Ele vai querer ter um produto original, Sim. oficial ali, e não vai ter nada. Então, esses encargos dificultam muito. E aí, a minha pergunta para o cara que é um MEI, que está começando um negócio, você disse sobre uma assessoria e tal, e eu acredito que boa parte não tem essa condição. Qual seria o caminho para o cara abrir o negócio e já seguir certo? Sem correr o risco de se dar mal com um funcionário. Pelo menos tendo um. É isso que você falou, é muito real. As pessoas começam na informalidade e com o tempo elas vão se ajustando. O que é importante é com o tempo se ajustar. Mas o que acontece, mesmo você contratando hoje uma pessoa sem registro, o que eu não indico, ainda assim tem formas de você se blindar mesmo sem o registro. Você vai ter o risco de ter o vínculo reconhecido é gigante? É gigante. Só que eu vou dar um exemplo. Se você paga aquela pessoa, porque assim, para você registrar uma pessoa, a gente tem que ter um contador. Começa por aí, tem que pagar a contabilidade. Exatamente. Né? Aí você tem que pagar o salário. Aí você tem que recolher FGTS e pagar o INSS. O INSS, dependendo da atividade econômica, a alíquota é bem alta. A minha escritório de advocacia é altíssima. Então eu sei, além disso, ainda tem na 13º, ainda a gente tem os direitos da convenção coletiva que são previstos na categoria, tem uma série de questões. Mas se essa pessoa sabe elaborar pelo menos o recibo que vai dar para essa pessoa, ela já minimiza o risco. E aí, o que eu falo? Às vezes, realmente, não é o momento da pessoa de uma assessoria jurídica, uma assessoria trabalhista. Você não precisa fazer uma assessoria mensal, pagar um valor mensal. Cara, senta uma vez com um advogado e resolve. Né? Paga uma consulta ali que você vai pagar uma vez e resolve. Fala, olha, o que eu posso fazer para resolver? Porque o que acontece? A prevenção, o recibo, a forma de fazer o pagamento, ela varia muito da atividade econômica, de como é feito, do que você precisa que aquela pessoa faça. Porque assim, as pessoas têm a ideia de o PJ e o CLT. Mas se a gente tem 13 tipos de contratos dentro da legislação trabalhista. É uma loucura. Cara, às vezes você não está precisando de um empregado especificamente. Às vezes não é um CLT que você precisa. Às vezes você precisa de um outro tipo de mão de obra que dá para encaixar ali na sua situação e você não correr o risco. Não, olha, eu preciso realmente de um CLT, mas eu não estou conseguindo registrar. Tudo bem, você vai demitir aquela pessoa? Vamos fazer um recibo adequado. Demite da maneira correta. Vamos tentar fazer. Porque se você paga ali o que você precisa pagar, você vai desestimular a pessoa a buscar um advogado. Perfeito. Porque o grande problema é a pessoa chegar até o advogado. Porque ali o advogado não vai ver só as verbas rescisórias, o vínculo que não foi pago. Vai ver as horas extras, vai ver os outros problemas, vai descer uma série de direitos que a pessoa tem na convenção coletiva de trabalho, né? E até como essa pessoa é tratada durante o contrato de trabalho influencia na questão de uma ação trabalhista. Né? A forma como essa pessoa é demitida, mesmo que ela não tenha registro, a forma como você demite uma pessoa, ela pode decidir se essa pessoa vai entrar com um processo trabalhista contra você ou não. Porque o que eu percebo muito é que as ações trabalhistas são muito motivadas pelas emoções da pessoa. Cara, eu escutava muito isso. Olha, eu nem queria processar, mas esse cara fez isso, ele foi tão
sabe, comigo, Tão que sacana agora, comigo. entendeu? Eu vou fazer. Não, porque ele me demitiu desse jeito, eu vou fazer. Então, ao longo da minha carreira, eu fui percebendo que muitas pessoas moviam a ação trabalhista movida pelas emoções. Porque, assim, sejamos sinceros, ninguém gosta de mover uma ação trabalhista com ninguém, ninguém gosta de sofrer processo trabalhista. Ninguém gosta de ter que ir lá prestar depoimento. Não é uma coisa confortável, não é uma coisa legal, né? Tem gente, claro, tem as exceções que fazem disso um negócio, Que existem. nasceu pra trabalhar 1 ano e processar. Isso, tem essas mas aí são pessoas. casos Mas, de gente, mas casos, é a né? minoria, É a sabia? minoria. E assim, tem safado pros dois lados. Tem. Tem safado pros dois lados. É o que eu falei. Muitas pequenas empresas que estão começando, Sim. muitas vezes fazem as coisas erradas porque não conseguem. É difícil mesmo cumprir a legislação. E aí não é porque a pessoa é uma picareta. E é o que a gente estava conversando lá atrás. Diferente das empresas que já fazem errado propositalmente, aquilo já está na conta, né? De fazer errado. E é isso aí. Eles sabem que estão fazendo errado, vão continuar eternamente fazendo errado porque o risco compensa para eles. Certo. Por exemplo, entrando nesse assunto já que você citou, doutora, por exemplo, os bancos. Isso. A gente tem um sindicato bancário que é muito forte. Uhum. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia bancária, a gente prestava serviço para os bancos, trabalhei durante 15 anos. E já fui alocado algumas vezes em alguns bancos, né? E o sindicato é fortíssimo. Já cheguei algumas vezes para trabalhar e o sindicato está lá com as correntes na porta e o funcionário não pode entrar. Eu acredito que eles sejam dessa forma porque eles sabem as vulnerabilidades do contrato de trabalho do banco com os funcionários. E aí eu acho que você, melhor do que ninguém, pode falar isso. Sim. Né? Então, o contrato de trabalho do banco funcionário já é previsto algumas M, vamos dizer assim? Sim, já. O que é mais problemático dentro do contrato de trabalho do bancário é a questão das horas extraordinárias. Porque o bancário ele tem uma jornada de trabalho por lei reduzida, porque é um trabalho exaustivo, assim como do telemarketing, assim como advogados. Mas tem isso não é só para quem trabalha em agência, doutora? Isso, é para quem trabalha em agência, tá? Certo. Quem fez esse trabalho de agência funciona dessa maneira. Só que o que acontece? É de agência mesmo que eu tô falando. Ah, beleza. O que acontece? O banco coloca todo mundo, discrimina lá no olerite de todo mundo, uma gratificação de função, caracterizando os empregados como cargo de confiança. Então, a gente brinca que no banco é muito cacique para pouco índio. Todo mundo é gerente, todo mundo tem cargo de confiança. Por quê? Dentro da CLT, no artigo 62, quem tem cargo de confiança não é submetido a controle de jornada. Então, como é que funciona a dinâmica? A pessoa recebe a mais, ela recebe uma gratificação, porque ela desempenha uma função de confiança. Logicamente, ela tem essa confiança, não há necessidade de controlar as horas trabalhadas por essa pessoa. Então, a pessoa não bate ponto. Só que o que acontece é que a maioria dos bancários não tem cargo de confiança na prática. Não tem. Então, o cargo de confiança do bancário é aquela, não só a gestão, mas às vezes acesso a sistemas específicos, poder de negociação, poder de liberação de valores, esse tipo de coisa. E a maioria dos bancários não tem esse tipo de atividade, Perfeito. mas recebem a gratificação de função. E quem recebe gratificação de função e tem cargo de confiança, não recebe horas extras. E esse é o grande pulo do gato do banco. Então, o banco paga essa gratificação porque fica mais barato pagar a gratificação de função do que pagar as horas extras. Uma coisa anula a outra. Quem tem gratificação de função tem cargo de confiança. Cargo de confiança não tem controle de jornada controlado. Se não tem o controle de jornada controlado, não tem como pagar horas extras, porque, teoricamente, o banco não sabe se você está fazendo mais horas ou menos horas, porque você tem um cargo de confiança. Mas, na realidade, quase ninguém da agência tem cargo de confiança. Quem tem é o gerentão mesmo, que tem aquele poder, ou quem tem autonomia mesmo, quem não registra ponto, sai a hora que quer, entra a hora que quer, tem poder de negociação, tem poder de decisão, gestão, demite, admite, né, aprova férias. Esse tipo de pessoa, eles têm ali realmente um cargo de confiança e entra dentro dessa regra. Mas o banco faz essa jogada que é para economizar. Né? E eles economizam.
e economiza, isso é real. Então, se você pensar de 10 empregados que estão com cargo de confiança de forma equivocada e não recebem horas extras, que saem do banco, 6 processam. Então, o banco já, ali para essas 4 pessoas, já economizou, se você for pensar. Dos 6 que ficam, entram com processo trabalhista, 3 fazem acordo. Então, a pessoa tinha lá 300, 400 mil para receber, dentro de um acordo, faz um acordo de 150 mil. Olha quanto o banco economizou, né? Então, assim, compensa. Né? Compensa para o banco fazer e continuar fazendo isso. Hoje até existe uma questão de cláusula assim, da convenção coletiva, que eles estão tá bastante em debate a respeito de a gratificação de função. Não sei se eu estou me fazendo entender, viu? Que são termos muito técnicos. Não, fica em A paz. gratificação de função, antes, é um pagamento X. Se você pagou errado o banco, o problema é teu. Hora extra é uma coisa, gratificação é outra. Você quis pagar errado, o problema é seu. Você pagou a gratificação de função, agora você vai pagar todas as horas extras. Só que isso vem mudado porque eles inseriram na convenção coletiva de trabalho uma cláusula que diz, tudo bem, eu paguei errado a gratificação de função, mas agora, das horas extras que essa pessoa tem para receber, eu vou descontar toda a gratificação de função que eu paguei, né? E existe um grande debate da validade dessa cláusula, porque dentro do direito do trabalho, me fugiu a palavra, verbas diferentes não podem ser compensadas, tá? Se você pagou vale transporte a mais e vale refeição a menos, são verbas diferentes, elas não podem ser compensadas, tá? A não ser você pagou horas a mais e tinha que pagar a menos, tudo bem, aí a gente compensa, mas se não, não, tá? Senão não pode. Eu compenso horas com horas, salário com salário, sempre dessa forma. E aí existe uma grande discussão da validade dessa cláusula, né? E ainda não chegamos a um ponto final dessa discussão, mas tem vários juízes que entendem que é nula, vários juízes entendem que não é nula, e a gente vive na briga aí nos tribunais a respeito. Difícil. Agora eu quero ver o circo pegar fogo. Doutora, eu sou o empregado. Tô lá há 3 anos, tudo. Qual é a maior brecha que a empresa dá? Que o sistema queria. Qual é a maior brecha que o sistema... Que a empresa... Aí, ó, você me confundiu. Falou que nem a... que o empregado fala assim, opa, vou entrar com uma ação. Qual que é a maior brecha, assim? Tipo, você falou muito de hora extra, certo? Isso. Mas tem outra coisa, assim, que é muito simples, que a pessoa te procura e fala, doutora, e aí? Você fala assim, ó, já peguei aqui. Eu posso dar um chute? Pode. Eu imagino. É. Eu acho que caramba, puta, como que é a palavra? É tipo quando a pessoa sofre... Assédio? Mas não um assédio sexual, Não. assédio moral ou Assédio psicológico. moral. É isso? A gente tem a questão do assédio, ela é muito complexa, porque assim, além de ser um problema e gera indenização se comprovado, ela a pessoa que sofre o assédio tem uma tendência gigantesca de mover uma ação trabalhista. Mas o que é uma coisa assim, que é uma brecha, que muitas empresas fazem errado, e é uma coisa assim que, cara, não façam errado, é o recolhimento de FGTS. Porque o que acontece? Foi consolidada uma jurisprudência, só para O jurisprudência... recolhimento, você diz, doutora, é descontar em folha o valor do INSS, é isso? Não. Tem o FGTS, que não é descontado. O FGTS, ele é pago a mais. Ele Isso. consta lá no Lerite, mas é a empresa que paga. Não Exatamente. é descontado do empregado, diferente Perfeito. do INSS. O INSS é descontado. E aí a empresa não recolhe esse FGTS e existe uma jurisprudência já bem consolidada, que é a empresa que deixa de recolher o FGTS, o empregado pode entrar com pedido de rescisão indireta. O que significa a rescisão indireta? Rescisão indireta é a justa causa da empresa. Não tem só justa causa do empregado, também tem justa causa da empresa. Caraca, não sabia disso, hein? É isso. Você entra com pedido de rescisão indireta para romper o seu contrato de trabalho porque a empresa está deixando de cumprir com a parte dela no contrato. Isso é rescisão indireta. E existem várias formas de justa causa aí, de faltas graves da empresa. E uma delas é a falta de recolhimento de FGTS. Mas como que o funcionário, doutor, ele vai ter isso? Por Ele quê? Eu te pergunto. Existe a consulta que a gente consegue fazer o FGTS lá na Caixa tranquilo. Mas tem empresas que têm o hábito de pagar isso trimestral. Tem empresas que atualizam isso, sei lá, bimestral. E tem empresas que fazem certinho e atualizam todo mês o valor lá. Isso.
qual que é a regra para o funcionário? Por exemplo, esse mês a minha empresa não colocou. Vamos supor, eu entrei lá dia 5, não tem. Mas caiu no dia 15. Uhum. Né? Ou, sei lá, passou 20 dias, não entrou. Posso já chegar e acusar a empresa dessa cláusula de, justa causa da empresa ou não? Não, não pode. Como a funciona? jurisprudência é no sentido de inadimplência, tá? Então, a gente tá fazendo atrasado, mas está fazendo? Ok. Tá. Passado, tudo bem. Tá engatinhando, tá tudo bem. Tá cumprindo, Tá não tá cumprindo da maneira correta. Mas Tem advogados que entram com a Sim. rescisão indireta mesmo com atraso. Isso que eu ia Eu perguntar. acho muito arriscado, e se fosse só essa falta grave, jamais eu entraria. Mas como que o Comprova? como que o funcionário comprova? O- Por exemplo, o- a empresa que paga a cada 3 meses. Uhum. Eu entrei o primeiro mês, não tá lá contando o meu saldo do FGTS, não aumentou. Uhum. Aí entrei no segundo, não aumentou. No terceiro, não aumentou. Vou entrar com uma ação. Uhum. Isso. Como que aí a empresa vai e paga Não, aí o que acontece? Qual é a sua prova? É o extrato analítico do FGTS. de um período maior? Isso. Quando Dos últimos você... 3 anos, sei lá. Isso. Na verdade, não. Você tá assim, 1 ano na empresa e dentro de 1 ano a empresa fez 3 recolhimentos, você já tem prova suficiente para dizer, opa, você não tá cumprindo com a sua obrigação. Certo. Os dois lados têm obrigações, a empresa Tá. e o empregador. O empregador e o empregado. Então, se esses recolhimentos não estão sendo feitos, estão sendo inadimplidos, você consegue entrar. O que vai imprimir? Qual que é a prova? A prova é o extrato analítico do FGTS. Percebe que quando eu vou ingressar com uma ação judicial, eu já neste momento junto as provas. Sim. Todas as provas. A partir do momento que eu vou distribuir a ação, eu tiro o extrato analítico do FGTS, que a gente chama, lá no aplicativo da Caixa, e junto no processo. Aquilo não é uma mentira, aquele é um documento fidedigno, tá? Tem a assinatura digital, tem tudo Certinho. identificado da Caixa e lá tá estampado que a empresa está inadimplindo as parcelas do FGTS. E aí você consegue entrar. Agora, se é uma empresa que paga em atraso, paga 2 meses em atraso, 3 meses em atraso, mas está sempre regularizando, o extrato analítico vai me imprimir isso. A empresa está pagando. Aí eu posso até ingressar com uma rescisão indireta, com essa justa causa do empregador, desde que eu tenha outras faltas que sejam cometidas pela empresa. Por exemplo, um assédio moral. Tá? Então, a empresa recolhe errado o meu FGTS, atrasa pra caramba. E, além disso, eu sofro assédio moral. Então, eu quero rompimento do meu contrato de trabalho por justa causa da empresa, por conta dessas faltas graves que estão acontecendo. E aí, como que funciona isso? Você recebe todas as suas verbas rescisórias como se você tivesse sido demitido. Perfeito. Então, você vai... Só que, para isso, é necessário um processo judicial e, claro, comprovação de que estão sendo cometidas faltas graves. Depende de comprovação. Quais são as comprovações? Provas documentais, provas testemunhais, são as testemunhas que vão lá depor em juízo, WhatsApp, e-mails, gravações. O céu é o limite dentro da Justiça do Trabalho. E quais assédios que mais chegam pra você, doutora? O assédio moral mesmo, Tipo- né? O assédio moral existe também uma linha tênue entre o assédio moral e a cobrança, tá? A cobrança dentro da empresa é natural. Tudo Né? bem. Principalmente quando a gente trata ali de Sim, vendas e perfeito. tal, ela vai existir, metas, ela vai prazos de existir. Existe a cumprimento. cobrança, né? Então, Tudo qual bem. a forma de identificar Boa. um assédio moral? Ele tem um conceito jurídico. É uma conduta reiterada, então não acontece uma vez, é algo que vem se repetindo e se prolonga no tempo, direcionado a uma pessoa específica. Um tratamento diferenciado dos demais, desrespeito, humilhação, xingamento e uma coisa curiosa que as pessoas até desacreditam. Sabe aquele chefe que fala palavrão e xinga todo mundo e manda Sei. todo mundo... Se ele faz com todo mundo, não é assédio moral. Porque o requisito... Tá vendo? Você fica reclamando dos meus palavrões, eu falo com todo mundo, É. velho. Então foda-se, não vai poder me processar. Poucas pessoas sabem disso, porque o assédio moral é algo direcionado para uma pessoa. pessoa. É uma conduta Boa. diferenciada. Você está sendo tratado diferente dos demais, né? E aí você percebe isso, você sente isso, né? Então, se você é xingado, se você é humilhado, apelidos, cuidado com apelidos. Olha, as pessoas às vezes acham que estão virando amigo do empregado, apelidando. Não faça isso, não faça isso. Porque... para você pode ser uma brincadeira, pra pessoa, a gente não sabe a história da pessoa, os traumas que essa pessoa Boa, tem, sim. né? Eu sou pequena, sempre fui.
Sempre fui, né? Sempre fizeram brincadeira por conta da minha altura. E eu também tinha orelha de abano. Vai que alguém me chama de Dumbo, né? Eu fico. Cara, aquilo pode levar numa. lógico. Aquilo pode ter um trauma. Não façam, a gente não sabe a história da pessoa e tal. Não façam, família. Não façam, Presta não atenção. façam. Não criem apelidos, chama a pessoa pelo nome e acabou. Né? Não... Ô, doutora, mas o que acontece muito também é o abuso velado. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. A minha esposa trabalhou numa determinada empresa e ela tinha... ela trabalhava com não chegava a ser um call center, mas era como se fosse. Era um suporte, vamos dizer assim, né? Mas trabalhava o dia inteiro com telefone, dando suporte para equipes de campo. E dentro disso eles tinham algumas pausas que eram aquelas pausas registradas, sabe? Sei. Para ir no banheiro, beber Sei. água, etc. Boa. No mesmo Perfeito. formato que um call center. Uhum. Mas não era registrado como call center. Certo. E aí, por exemplo, eu tenho 10... Ela tinha 10 minutos de pausa. Se ela atrasasse 1 minuto, como penalidade, esse minuto virava 2. E aí, ela tinha uma meta dela lá, que se ela tivesse um erro no mês, zerava a nota dela. Um erro no mês. A gente não está falando de um computador, a gente está falando de um ser humano. Sim. Então, um erro. Se aquele erro gerasse, tipo assim, eles trabalhavam com valores lá, porque mexiam com guarda de valor, etc e tal. Uhum. Mas se ela tivesse esse tipo de erro, aquilo zerava toda a nota dele. Então, assim, ela poderia ser 29 dias do mês. Correta, Correta, foda. Tá. Trabalhou, Sim. assim, alto rendimento. Um erro zerava a nota dela. Eu juro por Deus, eu quase pulei da minha janela do apartamento umas 10 vezes quando ela me contou isso. De ódio que eu ficava, porque eu achava isso um absurdo. Isso é um tipo de assédio velado. Eu vou prolongar depois mais um pouquinho, mas eu quero que você me responda isso primeiro, porque tinham outras coisas e aí é sobre a liderança da área. Sim, tá? sim. De algumas coisas que eu identifiquei ela me contando que pra mim era muito claro que era um assédio Sim. moral, mas de forma velada. Uhum. Mas eu queria que você me respondesse isso primeiro. Claro. Eu vou dividir a sua dúvida em 2 partes. A primeira parte é a questão do uso do banheiro. Isso acontece, é normal, acontece, não deveria, mas acontece muito, é algo comum. Inclusive, é uma reclamação muito recorrente na Justiça do Trabalho, a questão de limitação de tempo de banheiro, para beber água. Veja, usar o banheiro é uma necessidade fisiológica. A gente não escolhe quando vai sentir vontade de ir ao banheiro. Perfeito. E isso não muito pode menos ser o tempo que isso vai limitado. demorar. Não. E isso não pode ser limitado sob nenhuma hipótese. Isso gera indenização por danos morais, tá? A empresa ali é condenada ao pagamento de indenização por danos morais por limitação do uso do banheiro. Ah, Fernanda, mas como é que a gente vai provar isso se é um sistema? Testemunha. É uma colega de trabalho que vai lá para sentar e dizer como que era a dinâmica de trabalho e que realmente acontecia e como acontecia, né? Porque, veja bem, dentro de uma audiência trabalhista, a gente tem 2 lados. A gente vai ter a empresa negando os fatos, se, né, acontecia ou não acontecia, enfim. E a gente tem a parte contrária, que seria, no caso, a sua esposa, que vai dizer o que acontecia com ela e vai ter as formas dela de comprovar. Existem até, por exemplo, chefe dela, ó, onde você tá? Tô no banheiro, ó, tem que vir logo. Isso é uma forma de prova. Ou não tenho conversas no WhatsApp nesse sentido, a gente leva as testemunhas para dizer como era a dinâmica do trabalho lá. Agora, com relação à questão de produtividade, a gente tem a avaliação da produtividade do empregado e a gente tem que cuidar para isso não atingir a saúde desse empregado. Do modo que você me explicou, se isso é aplicado para todo mundo e tal, não causou nenhum tipo de prejuízo para a vida dela, é complicado. Dá até pra gente trazer como um assédio moral, mas seria ali, ela tinha atingimento de metas, por exemplo? Sim, tinham metas Eram pra serem metas batidas. atingíveis? Aí eu já não sei dizer. Eu Então. teria que perguntar para ela novamente, revisitar esse passado. Certo. Por exemplo, se a empresa estipula metas inatingíveis, que a pessoa tenta ali bater e não consegue, isso é considerado dano. Isso gera dano moral, tá?
É uma espécie de dano moral que é causado e cabe reparação. Não é diferente, um pouquinho diferente do assédio. E essa questão de você, trabalhei o mês inteiro e um ponto me derruba tudo. Se isso causou prejuízo para ela, de ordem psicológica, tudo, a gente pode trazer dentro de um processo de trabalho e tal. Mas também é muito subjetivo. É muito de como o julgador vai encarar isso. Porque o que eu disse... não era direcionado para a sua esposa, era direcionado para todo mundo. Agora, isso fazia mal para o coletivo? A gente tem o dano moral coletivo, E o assédio contra, coletivo. E o principal, porque eu também fiz parte dessa empresa há um tempo. O principal é que isso ia contra as diretrizes da empresa. Missão, visão, valores. Isso tinha um quadro na entrada da empresa, em todos os corredores praticamente tinha lá missão, visão, valores da empresa. E isso ia muito contra, inclusive contra as políticas de relacionamento da empresa. Né? A gente passou por várias palestras de assédio moral, de liderança tóxica, sabe? E isso acontecia. E aí vem a outra parte da minha pergunta, que é comportamentos de liderança que são assédios velados, né? Então, por exemplo, você vai para uma reunião de feedback e eu chego para você e falo: nossa, Fernanda, você é uma excelente funcionária, pô, gosto muito das suas entregas, do seu trabalho, mas o seu jeito é complicado, ele atrapalha um pouquinho, a equipe não se sente confortável. Ou seja, eu estou saindo do âmbito profissional e estou te pontuando numa coisa pessoal para justificar uma nota baixa e você não atingir aquela meta. Isso é considerado um assédio moral? Não sei se o pessoal está entendendo. Sim, eu entendi. Claro, a minha indicação é sempre que alguém for dar... advertir de alguma coisa ou dar um feedback, nunca direcionar para as questões pessoais. Boa. Né? E sim para as atividades. Então, você falar assim, olha, você não está entregando as atividades dentro do período que é exigido. Olha, o seu resultado aqui não está legal. Ou você pode melhorar a comunicação com as pessoas e tal. Então, eu tenho que trazer a informação dentro do que está acontecendo, do seu trabalho, efetivamente. E não pessoal, nunca direcionar pessoalmente para a pessoa. Só que isso é uma pessoa, uma liderança, que não sabe dar um feedback. Isso é uma pessoa que não está treinada. Mas não é necessariamente considerado um assédio moral. O que é considerado um assédio moral? Quando aquele seu chefe tem uma perseguição com você. Então, ele pega e esvazia as suas atividades. Para ser considerado assédio moral, doutora, desculpa até te cortar, precisa ser exclusivo, um tratamento diferenciado para uma única pessoa. Isso, para uma pessoa. Ou às vezes, né, a gente tem uma equipe, 3 pessoas ali são tratadas de forma diferente. Olha, a pessoa vai almoçar, chama todo mundo, deixa os 3 excluídos. Ou ele fala... São tantos casos, são tantas histórias que às vezes são... Cada vez eu me surpreendo mais com essa história de assédio moral. Mas esse eu acho que entraria num assédio coletivo. Por exemplo, eu vou fazer as reuniões de feedback ou reuniões coletivas, assim, com a equipe, e eu falo coisas do tipo, olha, se atentem, fiquem atentos aos erros, porque a empresa está num momento ruim, vai ter cortes, vão ter demissões. Isso, no meu entendimento, doutora, isso chega a ser um terror psicológico. Isso. Mas entra como assédio moral coletivo isso? Isso, entra sim, tá? Essas ameaças de demissão. Já tive casos, olha, a gente tem um banco de currículos. Claro. Velado. Isso é muito velado, não é descarado assim como eu fiz. Não, mas existe o descarado também. E quem faz esse tipo de comprovação são as testemunhas, tá? A testemunha que vai dizer, não, essa pessoa falava isso mesmo, ela fazia isso mesmo, ameaçava todo mundo de demitir, que tinha currículos e tal, né? Uma constante ameaça de demissão. Ninguém consegue trabalhar desse jeito. Isso ataca a esfera psicológica da pessoa, a saúde. E isso é muita burrice, sabe? Porque o processo de recrutamento, ele é caro. Para você conseguir treinar uma pessoa é caro. Aí você tem uma liderança tóxica, assim, uma pessoa que não sabe lidar com pessoas. Você
gasta mais dinheiro com isso, adoece as pessoas do ambiente do trabalho, cria aí um abstencionismo enorme por conta de afastamentos, por doenças psicológicas, corre o risco aí de ter uma pessoa afastada e ter que colocar um outro empregado no lugar. Então, assim, é de uma ignorância tão grande. Mas isso é importante que você está falando, porque acontecia. Uhum. Dentro dessa equipe que a minha esposa trabalhou, tinham vários casos de afastamento, de atestado Sim. médico. Uhum. Então as pessoas pegavam atestado médico por qualquer coisa. Por exemplo, numa equipe saudável, você tá uma gripezinha, um começo de gripe ali, você vai Sim. trabalhar, toma um remedinho, uma vitamina C e vai trabalhar. Sim. Sim. Nesse caso, não. Tudo era motivo pra galera pegar um atestado. Então, toda semana tinha pelo menos um de atestado. Então, você Isso é um percebe problema. Você a tem falta que. de- E isso, quando você tá com esse problema de muitos atestados, você tem que começar a fazer uma investigação. O que tá acontecendo, né? Perfeito. Qual que é o problema? O que tá acontecendo, né? Isso é um problema em muitas empresas, a recorrência de atestados médicos, ainda mais agora com consultas online e tudo. Sim. Você facilitou demais essa questão de atestado médico. Então, o primeiro passo é sempre enxergar qual é a raiz do problema. E aí, para essas empresas, pelo que você está me relatando, existe provavelmente um canal de denúncia. Né? Então, é importante que as pessoas também utilizem das ferramentas da empresa, porque você estava submetido a essa liderança que era tóxica, a um assédio, mas a empresa precisa tomar conhecimento disso. É claro que a empresa precisa estar olhando para todos os setores e evitar que isso aconteça. Então, você me falou, olha, tinha palestra sobre liderança, nananana. Então, assim, de certa forma, a empresa até estava ali tentando cumprir o papel dela. Só que tem pessoas que não aprendem. Então, cabe aos empregados, isso é muito importante, levar essas questões adiante. Eu não quero me expor, eu não quero ir lá reclamar do meu chefe, não quero ir até o RH, não quero me expor dessa maneira. Usa o canal de denúncia da empresa, que geralmente é anônimo. Se chegarem várias denúncias a respeito de uma mesma pessoa, você pode ter certeza que vão parar e vão ter um olhar crítico para essa pessoa. Porque aí a gente está falando de isso pode... essas reclamações podem virar todas uma reclamação trabalhista. Eu né? reclamei uma vez no RH e foram falar pro meu chefe, porque a mina do RH era amiga dele. Ai, não. Você Me também ferrei. deve ser um puta cara chato trabalhando, né? Não, me deram uma função que não era minha. Acúmulo de função se meu chama chefe- isso. meu chefe Não é, precisa- doutora? Pode ser? Pode ser, pode ser. Não, mas veja bem, isso aconteceu várias vezes, mas meu chefe ia desligar uma pessoa e o acompanhamento da pessoa desligada tem que ser feito pelo chefe, pela liderança ali sim. da área e da equipe. Uhum. E aí tem todo um protocolo a ser seguido. Então, a partir do momento que a pessoa sai da reunião de desligamento, ela vai pegar as coisas dela, alguém tem que estar acompanhando e depois ela retirar as coisas para a pessoa não quebrar nada e tal. E tem que acompanhar ela até a saída, até ali a catraca verdade. de saída da empresa. Uhum. Mas essa função não era minha. E eu me sentia muito desconfortável em fazer isso. Tem que fazer Muito. isso. Inclusive, um desligamento era de um amigo muito querido, que todo mundo amava. Um cara que, inclusive, até faleceu e tal, mas era um cara que todo mundo amava. E aquilo me doeu demais ter que levar o cara pra porta. E eu liguei no RH e falei que eu não queria mais fazer isso porque não era minha função. Uhum. E se era obrigação minha, porque eu não tinha visto isso no meu contrato de trabalho. No cargo, não descrevia isso. Uhum. Então eu não queria mais fazer. E aí foram e ligaram pro meu chefe falando. E aí eu tomei uma rabada por conta disso. Eu queria tocar em 2 pontos, mas antes a gente precisa fazer só um merchanzinho aqui da Claro. doutora. Se deixar o menino aqui, ele vai até... Tá, vamos fazer um merchanzinho? Bora. E pagam a gente, né? Então não pode faltar. É a Hey Ho que a gente começa. Pode tomar Boa. uma água, fica à vontade, tá, doutora? Agora, Hey Ho? Isso. Boa. Galera, seguinte, aproveitando esse assunto que a gente tá tendo aqui empresarial, vai uma boa dica para você. Quer aprender a falar inglês? Tá precisando melhorar o seu inglês? Ou melhor, vai pra Disney com a família, não desenrola nada, meu. Só sabe o verbo to be, the books on the table? Meu, Hey Ho Easy English. Vai lá, liga pros caras, acessa lá no Instagram deles, Hey Ho Easy English, que eu tenho certeza que alguém vai te atender da melhor forma possível. Perfeito. Metodologia própria, aulas online, ou seja, você tem liberdade geográfica para aprender inglês na hora e aonde você quiser. Eu tenho certeza que você vai sair falando inglês com a Hey Ho Easy English, beleza? Esquece verbo to be, cara.
Sai dessa vida de The Books on the Table. Vai pra Disney com a sua família e não passa veneno. Saiba pedir um cafezinho, um sanduíche, um milkshake, o que você quiser. Com a Hey Ho Easy English. Fechou? Fechou. Boa, E eu Bigode. falei com a Carol hoje, a dona da Hey Ho, ela disse que Surprise. não, quem quiser falar que veio pelo Pode Pod, poucas. ela vai fazer um precinho legal, um pacote bem bacana, Aí, cara. tá vendo? E eu vejo as postagens do pessoal da escola, cara, que inglês maravilhoso, dá até vontade de aprender, my brother. É isso aí, É bro. isso aí, bro. É Tamo isso aí. junto, então. Hey Ho Easy English. É beleza? isso aí. O link tá na descrição do vídeo também, pra facilitar a sua vida. Clica no link aqui embaixo que você já vai pra página dos caras e é fácil. Perfect. Qual Agora, mais? chegando no meio desse podcast, bate aquela fome, certo? Puta, 3 horas falando de direito Meu trabalhista, Deus, né, meu? Meu lugar tá garantido, né, papai do céu? Movies Burger, cara. Boa, Movies Eles estão Burger. lançando 3 lanches, que é surpresa ainda. Por que Movies Burger? Antes de mais nada, por que Movies Burger? Porque cada hambúrguer tem um nome temático de um filme. Demolidor, É isso aí. Senhor dos Anéis. Eu dei um nome para um hambúrguer, mas é surpresa. Ah, eu mentira. juro. E já adiantando o spoiler, hambúrgueres empanados. Olha Jesus que demais. Sensacional. Você comeu um aqui, o Marcelão também comeu um. Foi muito bom, né? Aquele molhinho branco, sensacional. Top demais, cê é Então, louco, assim, você que lambuzeira gosta de um total. filme, né, e se identifica com hambúrguer, gente, Movies Burger, tá? Atende ali na região da Lapa, Pirituba, Freguesia do Ó. E falando que veio pelo Pode Poucas, você ganha aquele descontinho maravilhoso, certo? Movies Burger, e é tudo nosso. Agora, pra não finalizar, temos mais 2, né, Marcelão? Que é a Eden Club. Você gosta de uma baladinha, Carlinhos? Tá tiozão já, né? Não gosta, para de mentir. Não você gosta, que é tá jovem, você que independente da sua idade é só uma brincadeira. Gosta de Jovem. uma baladinha, músicas boas, bebidas geladinhas ou drinks pra Gente esquentar a bonita. night. Eden Club. Mês de aniversário? Faça assim, ó. Pode poucas, meu nome, da tia, do tio. Tem um camarotinho reservado pra você e você ganha desconto nas bebidas também. Eden Club de quinta a domingo, né, Nariguinha? A gente precisa visitar. É, Precisamos precisa, né, visitar, meu? Você vai pra balada, doutora? Não. Não dá um Tá de rolê, não? boa? É, Não. Ô, Eu Brunão, trabalho vocês não muito. fazem, não dá um rolezinho, cara, uma baladinha, nada? Porra, tá devagar, A gente tá hein, velho. meu? Aí já pra um Caramba. barzinho, pro restaurante. Puta, eu tô assim, dá 10 horas da noite, já quero voltar pra casa. Nossa, e 10 ó, e meia, eu quero estar na minha cama. Nossa, nem me fala. São E- os novos velhos. É, mas eu gente, tô não tem preferindo jeito. também, cara. Tá muito chata a O noite. que mais, bigodeira? Pra finalizar o diário. Ah, verdade. É, o diário. Meu, é o seguinte, você tem problema no seu condomínio, cara, tá precisando resolver qualquer questão lá, seja ela judicial ou não, sei lá, meu, a área comum do seu condomínio rachou lá, tá com vazamento, o síndico não resolve o problema, eu tava tentando lembrar o nome da palavra. Tá O tudo síndico bem. não tá resolvendo lá, cara, estão parando na sua vaga. Meu, diário, como que é o nome dos caras? É o Júlio, um grande abraço pro Júlio. Diário Das leis. Diário das Leis. Pô, obrigado, hein, pra fuder o Mercha. Desculpa. Diário das Leis. Os caras resolvem todo tipo de problema de condomínio, meu, assessoria pra síndico, etc e tal. Tem uma equipe jurídica, vários advogados que trabalham nessa área, tá? Eles vão te dar o melhor e o maior suporte que você precisa. Tá com dúvida, precisa de uma assessoria? Liga pros caras que eles vão te atender da melhor forma possível e resolver o seu problema. Tenho certeza disso. Tá com dúvidas em imóveis também, que eles têm, né? Com imóveis, Eles atendem toda com essa toda essa parte. situação, né? Você- Imobiliária, vai lá que eles vão te dar um Isso. suporte, tenho E certeza. o legal do Diário das Leis já combina com a doutora que veio aqui também, né? Olha que beleza. Exatamente, é Então, isso aí. É isso, né? Bom, mais alguma coisa? Não, voltando aqui com a nossa doutora Fernanda. Doutora, voltando um pouquinho ali. Empresas. Putz, as empresas vão me matar, mas tá tudo certo. Nós vemos que muitas empresas atrasam salários também. Uhum. Vixe, Porém, Maria. Beleza, atrasou, só que pagou o salário normal. Uhum. Deveria ser igual o cartão de crédito, você atrasar e ela pagar um juro, você pagar um juros, não sei se eu falei certo, assim. Uhum. Sei lá, eu ganho R$1.500, mas, putz, atrasei 3 dias, vou te pagar 1.712. Muitas empresas não fazem isso, né? Não, Arthur, por incrível que pareça, a CLT não prevê nenhuma penalidade para o atraso de salário. Existe a regra de que o salário precisa ser pago até o 5º dia Perfeito. útil do mês, onde pode estar previsto. Inclusive, eu até gravei um vídeo exatamente sobre essa sua dúvida. Acho que essa semana vai subir o vídeo lá vai no, subir. Falei, no putz, vai achar Instagram. que eu colei, não, não colei, imagina, veio vai agora. subir ainda. Ele viu lá, Perfeito. deu um... Vou lá. Onde está Spoiler. prevista uma possível penalidade dentro da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, só para
o pessoal entender, toda atividade econômica, toda empresa tem um sindicato que representa os empregados. Certo. E dentro do sindicato existe a convenção coletiva de trabalho. Então, a gente, dentro da seara trabalhista, a gente respeita quem? A gente respeita a Constituição, de modo grosseiro, tá? A Constituição Federal, a CLT e a convenção coletiva e os acordos coletivos. Eles fazem lei, eles fazem norma entre as partes. E lá na convenção coletiva de trabalho tem previstos vários benefícios para os empregados, várias coisas que as empresas precisam cumprir e pode estar prevista a questão do atraso no pagamento de salário. Às vezes não tem uma previsão específica, olha, atrasou o salário e vai pagar uma multa de tanto. Mas tem prevista a cláusula do salário, deve ser pago até o 5º dia útil. E lá embaixo, nas penalidades, está prevista qual é a penalidade. Então, a empresa precisa ficar atenta para esse ponto, né? E o empregado também saber ali, se a empresa atrasar o salário, ele pode pedir a aplicação da penalidade da Convenção Coletiva de Trabalho. Se não tiver previsão na Convenção Coletiva de Trabalho, aí, infelizmente, é injusto, mas não tem o que ser feito. E, inclusive, aproveitando um gancho, como a gente falou de justa causa da empresa, de rescisão indireta, atraso no salário recorrente, o recorrente atraso no salário pode gerar rescisão indireta. Porque, veja, apesar de não ter essa penalidade na CLT, é uma falta muito grave da empresa, porque a gente trabalha em troca de um salário. Se a empresa atrasa todos os meses o salário, aquele empregado não consegue programar os pagamentos, né? Ele vai ter atraso, vai correr juros no cartão de crédito, vai ter atraso no aluguel, enfim, uma série de problemas. E isso pode gerar a justa causa da empresa, aplicada à empresa aí, a rescisão indireta, mais tecnicamente falando. Excelente. Mas o absurdo não tem nenhuma penalidade para a empresa que atrasa o salário. Na CLT isso. Não tem nenhuma previsão, mas tem reajuste? Por exemplo, atrasou 25 dias, a empresa tem que pagar um abono, alguma coisa. A CLT não faz nenhum tipo de previsão nesse sentido. Onde pode estar previsto, e geralmente está, é na Convenção Coletiva de Trabalho. Só que às vezes não está previsto assim, se a empresa atrasar o pagamento, vai ter essa penalidade. Muitas vezes está previsto o que a lei diz, o que a CLT diz, que tem que ser pago até o 5º dia útil, e lá nas penalidades, olha, as empresas que não cumprirem as regras da Convenção Coletiva serão penalizadas no importe de tanto. Geralmente é dia salário, ou tem uma multa certinha lá por dia, por mês de descumprimento. Tá sempre previsto lá. E outro ponto, a testemunha, né? Eu vi que muitas pessoas têm dúvida. Puta, tá querendo processar alguém, né, velho? Não, são dúvidas que as pessoas... Eu conheço uma advogada boa. Sim, doutora Fernanda, gente, sigam ela aqui, faça o seu orçamento. Se você fala que veio pelo Pó de Porcas, você ganha desconto, tá? Puta que pariu. Agora o cara deu desconto na assessoria da doutora, velho. A testemunha, tá? Eu vou lá, eu vou processar a empresa X, tá? Essa testemunha, ela tem obrigatoriedade de ser da empresa ainda trabalhando, ou tem que ser uma que já trabalhou, aí tem que ir atrás dessa pessoa? Porque muitas pessoas, assim, já adiantando, que tá lá na empresa, ela é chamada, corre o medo, fala assim, claro. E aí, vou pela empresa, mas eu sei que a empresa é toda cagada, mas ferrou. Não vou perder meu emprego. Mas tem a situação pior. Por exemplo, muito bom que você falou. Aconteceu comigo. Sim. Um cara saiu, processou a empresa muito boa. Mas a situação que ele estava processando, eu presenciei e ele tinha razão. E a empresa me convocou para depor a favor da empresa. E aí? Não, e aí que eu cheguei pro meu chefe e falei, olha, o que ele tá falando é verdade. Eu presenciei. Eu tô sendo convocado. Se o juiz me perguntar, eu vou confirmar que aconteceu. E foda-se. E se vocês me penalizarem, quem vai processar vai ser eu. Porque vocês me convocaram para depor. E o meu depoimento não pode ser mentiroso. E o seu Você entendeu? Porque vai imputar o crime a mim, não a empresa. Lógico. Isso. Então, assim... Você faz um juramento lá, né? Isso, faz um juramento. Faz o juramento? Faz um juramento. Eu nunca participei porque não chegaram a convocar como testemunha da empresa. Na né? verdade, não é um juramento, é um compromisso. Você Beleza, assume um compromisso com... Não é mais ou menos isso. É que parece um juramento mesmo. É só falar, eu juro. É que não é
igual o filme, isso né? daí é a corte americana, Mas né, meu? Mas é muito sim. parecido, mas é a mesma linha, digamos assim. Sim, tá. Então, Então, falei o que, besteira. acontece? Vamos lá. A testemunha, ela tem um compromisso com a verdade. Diferente das partes, ela tem um compromisso de falar o que ela testemunhou e o que é verdade, sob pena de ser multada e sofrer as sanções criminais disso, né? Isso tem Certo. sanção criminal. Mas, a respeito de você convidar, dentro da Justiça do Trabalho, a gente convida as testemunhas. O comparecimento das testemunhas é obrigatório. É obrigatório. É obrigatório, isso mesmo. E não é um favor, não é uma gentileza, é uma prestação de serviços à justiça. As pessoas precisam entender isso. Testemunha na Justiça do Trabalho é igual testemunha no processo criminal. A diferença é que ninguém morreu, ninguém foi roubado e tal, mas você vai lá pra dizer se o crime foi cometido ou não foi cometido. Exatamente. É isso, só que não é um crime, né? Sim. É uma irregularidade trabalhista. Uma regularidade fiscal? Trabalhista, né? A Trabalhista, o fiscal certo. acaba entrando em uma outra seara ali, tributária, que é de outra de competência de outra Dependendo justiça. da empresa, você foi roubado sim, viu? É. Se você não, então a gente vai prolongar esse assunto. Então, Sim. as testemunhas, elas têm a obrigatoriedade de acompanhar, de comparecer. O que eu sempre indico é o seguinte: se você é o empregado, convoque as testemunhas que não trabalham mais na empresa. É claro, gente, existe o medo da pessoa perder o emprego dela, né? Perfeito. Então não Meio vai óbvio, me né? chamar a pessoa que ainda está trabalhando lá. Então, eu sempre aconselho, convide as testemunhas que trabalhou com você o maior tempo, que não tem amizade íntima, não tenha grau de parentesco e que não esteja mais trabalhando na empresa, tá? Não tem jeito, só tem testemunha trabalhando dentro da empresa. A testemunha, ela é testemunha do juízo. Às vezes você até vai sem testemunha, mas você pode ouvir as testemunhas da empresa, porque não existe a testemunha do meu lado, testemunha do... Realmente, as partes levam ali, convocam, convidam suas testemunhas, mas a testemunha, ela é da justiça. Tá? Já tive casos em que as minhas testemunhas não provavam muito bem os fatos. Eu quis ouvir a testemunha que foi levada pela parte contrária. Eu quis ouvir, a testemunha tá lá fora, eu quero ouvir. É Show. testemunha do juízo. Pronto, tá? Ótimo. E aí a gente acaba fazendo a prova que é necessária. Então, esse é o ponto. A empresa vai levar também as testemunhas para serem ouvidas. E aí, a mesma regra. Precisam ser pessoas que tenham acompanhado o contrato de trabalho, que tenham vivido aquela situação para contribuir no depoimento. Porque, como o nome já diz, testemunha, a pessoa que testemunhou os acontecimentos, que Perfeito. acompanhou os acontecimentos. Então, você pode até convidar uma pessoa que trabalha ainda na empresa, mas se você se você é um empregado, eu não indico. Existe essa questão, não tem, é inegável. Perfeito. Tá. Agora sim, mais uma dúvida. Eu e o Anderson trabalhamos na mesma empresa. Fomos mandar embora uma semana depois. Aí eu vou lá, contrato a doutora Fernanda. Eu posso testemunhar pra ele e ele vice-versa? Sim. O juiz olhar e falar, mas o que é isso? Batem meio roubem aqui? Não. Não sei. Às vezes... Sim. Essa semana você vai ser minha testemunha, semana que vem eu sou a sua e só uma dois dúvida. processos rola junto. Isso. Existe uma contradita que a gente fala. Quando uma testemunha vai testemunhar, a gente contradita a testemunha por alguns motivos. E um dos motivos que a gente suscita é a troca de favores, que é isso que vocês estão falando. Ele está testemunhando no meu processo para me beneficiar porque ele também tem um processo contra a empresa. Só que já existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que isso não configura troca de favores. Perfeito. Então, as pessoas são ouvidas e, em muitos casos, o juiz que não ouve o processo vai para o tribunal. Por essa nulidade, tem que voltar e fazer audiência tudo de novo para ouvir a testemunha que não foi ouvida. Então, isso é muito delicado. Geralmente, quando fica realmente comprovada a troca de favores. Porque, às vezes, a pessoa vai lá e fala que, não, tô tentando ajudar ele mesmo. Sabe? Vai lá. Perfeito. E aí, se ficar comprovada que é uma troca de favores, e aí já vai um aviso para os meus colegas advogados que atuam, sempre contraditar as testemunhas, porque ali você consegue derrubar uma prova de uma pessoa, sempre apresentar as contraditas. Mas não tem motivo. Poxa, mas suscita a contradita, porque a testemunha às vezes Sim. fala uma coisa, escorrega ali, você eliminou uma Perfeito. prova, porque a audiência trabalhista, primeiro que é maravilhosa, é apaixonante, eu adoro fazer, e é um jogo, entendeu? Vence quem? Quem fizer as melhores provas dentro dos melhores argumentos jurídicos, essa é a realidade. Que demais. A justiça não é justa, não é justa. Ela é fria e implacável. Ganha o processo
quem consegue produzir as melhores provas e tiver os melhores argumentos jurídicos que se encaixam nas provas que foram produzidas. Ponto. Mas... Você tá falando, eu tô com a imagem do Suits na cabeça aqui, velho. É um pouco diferente, né? A legislação lá dos Estados Unidos pra nossa. A gente parece mais com a Europa, assim, em As Portugal. nossas leis trabalhistas, elas são muito mais rígidas a favor do empregado do que do empregador, do que nos Estados Unidos. Do que nos Estados Unidos. tem uma- Porém, comparado à Europa, nosso país é maravilhoso. Lá na Europa, não pode demitir um empregado se você não tiver um motivo. Você não pode simplesmente, ou aqui no Brasil, eu demito quem eu quiser. Não gosto mais da cara da pessoa, demito. Eu não preciso dizer porquê, não preciso dizer como. Paguei a rescisão, tá tudo certo. Lá na Europa, não. Eu só posso demitir se eu comprovar o porquê. Que ele fez uma cagada. Entendeu? Você fez uma cagada, Fez tchau. uma cagada, eu tive uma queda muito grande de faturamento e eu preciso provar isso. Mas isso é muito bom. Você acha bom? Bom, Você nem mora lá, nem deixa, sabe, mas... deixa eu defender a minha tese. Você proíbe o empregador de, por exemplo, eu não posso mandar... Primeiro que, por que eu vou contratar uma pessoa se eu não gosto não vou com a cara dela? Já começa por aí. Você contrata porque você fez a entrevista, você olhou Então, o currículo, ponto. Exatamente. Então, Perfeito. Partindo desse princípio, você não tem que ter isso como justificativa para demitir uma pessoa. Agora eu vou colocar você no lugar. Ah, você se lascou. Tá, então Você vamos lá. tem uma empresa e você Beleza. contratou uma pessoa. Certo. Vou te dar um motivo ridículo. Você odeia a voz dessa pessoa, essa voz irrita. Cara, você é obrigado a ficar com ela na tua empresa. É você que paga o salário dela, é você que dita as regras, é você que vende e você vai ter que entrar no teu escritório que você construiu com a força do teu trabalho e vai ter que ouvir uma pessoa que você não gosta. Mas aí é o seguinte, e se ela for uma pessoa super produtiva e muito boa no que ela faz? Aí você tem que sopesar. Não E- vale a pena ficar com essa pessoa? Exato. Então você fica. Mas aí o que vale mais? É o resultado que ela me traz para a empresa ou a voz dela que é insuportável? Porque, inclusive, eu já vivenciei isso. Ah, você tá com odinho de alguém. Não é, cara. Depende do que. Você é o dono da empresa, você vai sopesar isso. Cara, Isso. a voz dela é insuportável, mas ela me traz resultado, eu vou ficar com essa pessoa. Então, mas Ou eu vou- não, cara, o resultado dela não supera a minha raiva da voz dela. Mas aí a minha questão é o seguinte, a partir do momento que você é um... Tá tudo bem aí? Só fui pegar uma água Ah, pra doutora, beleza. pô. Que susto. Imagina, A continua. partir do momento que você é o empregador, você tem uma responsabilidade social, que é o quê? Você tem pessoas que dependem daquela Sim, função, é isso, ou seja, é isso mesmo. você acaba alimentando famílias de certa Isso. forma indiretamente. É verdade. Então, a partir do momento que você assume essa responsabilidade social, você não pode, na minha humilde opinião, e eu posso estar muito equivocado, tá? Mas eu estou pensando de um ponto de vista um pouco mais generalista. Você não pode demitir uma pessoa porque você não gosta da voz dela. Isso é muito arbitrário. Então, eu acho que isso é uma lei, na minha humilde opinião, novamente, coerente. Você precisa ter argumentos profissionais para demitir uma pessoa. Ou que seja, ela não entrega, ela não traz o resultado, Claro, enfim. Eu não gosto porque a doutora tem o cabelo loiro e me incomoda. Sim. É um momento claro, banal, É claro que você né? nunca, não pode, de forma nenhuma, dizer Sim. isso pra pessoa na hora de Não, demitir. eu- Isso eu imagino. né? Agora, assim, eu entendo o seu ponto de vista e é justamente o que é levado em consideração na Europa. Agora, Exato. e Por com isso que todo eles são a respeito- civilização e mais com- antiga do e mundo. com todo respeito, não concordo, porque às vezes você tem que ficar com uma mão de obra que é improdutiva, porque é difícil fazer a comprovação. As pessoas se acomodam muito justamente pelo fato de não poder ser demitida. E aí, aqui no Brasil, veja bem, a gente tem o pagamento do FGTS que precisa ser realizado. Certo. Você não tá gostando do trabalho da pessoa, você não se identificou com aquela pessoa e quer demitir ela, a hora que você for demitir essa pessoa, ela não é simplesmente ela é largada às traças e vai embora. Não, você precisa pagar uma rescisão para essa pessoa. Sim. Ela sai com um aviso prévio, ela tem 1 mês de trabalho garantido para se reposicionar, para buscar um novo emprego, ela recebe o saldo de FGTS durante o contrato de trabalho, ela recebe a multa de 40%, então ela não é jogada às traças, né? Ela tem ali um respaldo, ela tem justamente as verbas rescisórias existem para isso, para que essa pessoa se tenha guarida para buscar um outro emprego, para estar preparada para buscar um outro emprego. Mas o fato de você demitir pelo motivo que você quer uma pessoa, eu não vejo problema nisso, desde que você cumpra com a legislação. E aí, o motivo que você quer não pode
separar ali, por exemplo, os motivos discriminatórios. Eu tenho um empregado com câncer, eu não posso demitir essa pessoa. Você Não, entende? sim. A Não mulher posso- tá grávida, eu vou mandar embora. Não posso demitir porque ela essa vai- pessoa. Então, Sim. existem as proteções que amparam as pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, pessoas que estão numa situação ali extrema da vida delas, que é um momento pior para elas perderem o emprego delas. Então, a lei está respaldando essas pessoas. Agora, uma pessoa que não tem problema nenhum, digamos assim, dificuldade nenhuma no sentido de buscar emprego, lógico, gente, é difícil, não Sim. é fácil nem buscar emprego, nem é fácil contratar. Mas aí é uma questão de opinião mesmo, né? Então, existe aquelas pessoas que viram dinossauro dentro nas empresa, empresas na Europa, sim. porque elas não podem ser demitidas, né? Sim. A pessoa fica presa ali com aquela pessoa porque não pode demitir, porque existe essa lei mais protetiva nesse sentido de demitir só quando existir É como se toda demissão lá fosse uma justa causa, sabe? Porque a Entendi. justa causa, aqui dentro do Brasil, você precisa comprovar. Você pode até demitir por justa causa, mas Sim. o empregador precisa provar. É uma ele coisa muito séria, é né? ele quem Levado a precisa sério. provar, tá? Aí, tudo bem, né? Perfeito. O Marcelo, nosso diretor, ele tem uma dúvida, né? Desse assunto. Pode perguntar, meu querido. Fica à vontade. Qual que é a Manda. sua dúvida? Manda, Tchelo. A sua qual que é pergunta, na verdade? Uma informação até que vocês estão falando da Europa. Uhum. Pelo menos em Portugal, se a empresa não pode mandar, se você for mandado embora da empresa, a empresa não pode contratar ninguém no mesmo cargo que você estava por 6 meses. Interessante. A justiça bloqueia esse cargo da função Puta, mas aí eu já discordo. Aí fode o empregador, cara. para o funcionário. Se você é mandado embora, você tem mais de 1 ano de formação, você tem direito a 1 ano de seguro-desemprego É de isso. lá. É isso. Então, assim, tem ônus e bônus. Entendi. Por isso que entendi. muito brasileiro tá mudando pra lá, né? Ficar um ano recebendo É. salário. Um pouco complicado. Agora, tudo doutora, bem. e a questão da amizade no trabalho? Por exemplo, eu trabalhava, né, numa área que eram, acho que 12, 13 homens. E acabou virando amizade pra vida e algumas eu carrego até hoje. Mas, assim, Ai, esse fofo, eu cara. confesso que algumas coisas a gente passava um pouco dos limites. Por exemplo, Ah, normal. Isso é normal. meu, por exemplo, teve um cidadão que um dia foi trabalhar, ele levou uma máscara de cavalo. Meu Deus. E a gente. Não, você não tá entendendo. A gente trabalhava, a nossa sala era de vidro. Então ela tinha meia parede de drywall e o resto era todo de vidro. Você tá trabalhando, de repente me sobe uma cabeça de cavalo por trás daquele vidro, velho. Maravilhoso. Assim, meu, não teve condição de trabalhar o resto do dia. A cena ficou marcada. E assim, isso era recorrente, né? Mas todo mundo se acertava. Mas a nossa tratativa ali, que é onde vem minha pergunta, era muito informal. Então, como a gente acabou tendo um vínculo de amizade, as nossas reuniões eram do tipo assim: porra, velho, você não tá cumprindo sua meta, caralho, tá fodendo todo mundo, meu. Pô, presta atenção, não sei Como o que se lá. você tivesse uma mesa de bar. Exato. Discutindo um futebol. Então, assim, a gente tinha uma liberdade e o nosso chefe, ele chegava, e eu acho muito legal isso da parte dele, ele chegava e falava: olha, as metas são essas, Sim. como vocês vão atingir, como vocês vão se dividir para atingir essas metas, Aí já não é o problema mesmo. eu deixo com vocês. Eu deixo a liberdade com vocês definirem essas questões. Mas vocês precisam me entregar esse resultado. Boa. Como vai ser feito? Óbvio, desde que não seja nada ilegal, né? Sim. Meio óbvio, mas como vocês vão atingir esse resultado, vocês se entendam aí. Mas eu quero esse resultado. Perfeito. Então a gente tinha essa cobrança, né? Mas era muito informal. Graças a Deus não deu nenhum problema. Mas pensando hoje, alguém poderia sair lesado ou se sentir ofendido por algo e ter dado uma puta merda gigantesca.
Veja bem, dentro desse contexto que você me falou, que vocês eram amigos e tal. Então, assim, se isso é trazido da forma que você me trouxe na Justiça do Trabalho, no Direito do Trabalho a gente tem um princípio que chama primazia da realidade. Primazia da realidade vale mais os fatos, os acontecimentos, do que os documentos, né? O que é expresso nos documentos. Então, é a história que você vai contar e como você vai narrar que vai ditar se você tem direito ou não tem direito a alguma coisa. E as pessoas vão corroborar, as suas testemunhas corroborar com a tua história ou não. Então, dentro desse ambiente de xingamento e tal, eram colegas e isso poderia dar um problema. O tratamento era assim com todo mundo? Isso era levado numa boa com todo mundo? Era como se fosse numa mesa de bar? Qual é o prejuízo que tá sendo causado? Tem alguém sendo lesado por conta disso? Não tem. Então, você não tem um dano à esfera moral. Agora, com relação a ele passar as metas para vocês baterem as metas do jeito que vocês quisessem bater as metas. Quando ele fala, olha, vocês vão bater o jeito que vocês vão... O que vocês vão utilizar para bater a meta, o problema de vocês, toda empresa tem regras, tá? Certo. Todas as empresas têm regras. Por mais que ele tenha dado essa autonomia para vocês entenderem como iam bater as metas, Sim. fazerem aí o que vocês quisessem para fazer as metas, vocês teriam que seguir minimamente as regras da empresa. Perfeito. Né? As leis do Sim. país, né? E se vocês fizessem algo contrário a isso, certamente ou vocês seriam demitidos, ou vocês seriam advertidos, Com ou vocês certeza. seriam demitidos por justa causa, dependendo do que fosse feito. Então, assim, o fato dele delegar isso dessa forma para vocês não exime vocês da responsabilidade de seguir as regras da empresa, Isso, assim perfeito. como Perfeito. ele também não é eximido de... Porque ele não... Pelo De que me consta, responsabilidade, pelo caso que me alguém- consta, ele nunca disse, olha, a gente pode cumprir a meta, sabe tal regra, dane-se essas regras. Não, de forma agora ele é o alguma. superior hierárquico, que tá mandando vocês descumprirem as regras, é um outro cenário, você tá recebendo uma ordem de um superior para descumprir uma regra. Então, você tá respaldado para isso, né? Você recebeu uma ordem. Aí e é aí você tá diferente. cumprindo, Perfeito. certo? Diferente de você... querer quebrar uma regra aí por conta própria, aí você sabe quais são as regras da empresa. Então, se você está descumprindo, e aí você vai sofrer as consequências disso. A gente aprontou algumas coisas que poderia dar muita merda. Por exemplo, a gente roubava as motos do estacionamento. Meu pai, amado. Mas dos amigos, assim, É. né? Então, o que a gente fazia? A gente tinha 2 caras no estacionamento, erguia as motos e ia arrastando ela até o meio do mato lá e deixava escondida pro cara, quando saísse do trabalho, Achar que foi achar roubado. que a moto Beleza, tinha chegou. roubado. Nossa, Tudo bem. gente do céu. Tá tudo A tranquilo. gente pegou uma vez uma bobina de papel higiênico do banheiro, foi no estacionamento e mumificou a moto todinha do brother. Nossa, Cara, Jesus de ele Nazaré. começou o programa bem demais, né? Chega no final, dá cagada. Já! Mas tá tudo certo. Não, né? mas Já não tem que... trabalha mais. A gente não é perfeito. né? Agora, eu quero saber, doutora, o cliente chega, contrata o seu serviço, bonitinho, você tem, mano, milhares de provas, você vai lá, conversa, brifa, certo? Uhum. Aí chega na hora da audiência, aí o bonitão, cidadão brasileiro vai lá e fala tudo errado. Já aconteceu de você perder? Tava tudo ok, era só ele seguir. Uhum. Você- Já aconteceu. Já aconteceu isso algumas vezes comigo, sim. Tá. E eu tenho um cuidado de fazer uma entrevista com o cliente e pedir para ele corroborar com aquelas informações que foram colocadas lá. Então, hoje eu gravo os atendimentos que eu faço online, eu faço a gravação. E quando não, eu peço para assinar a ficha de entrevista do que ele me falou. E para eu, né, me resguardar. E quando isso acontece, eu sou Fico sou pé da baixinha. vida. Eu sou baixinha. Você sabe a Maravilhoso. fama das baixinhas, Sim. né? E eu sou brava. E eu sou brava mesmo. E assim, a pessoa que pode comprometer o meu trabalho é realmente o meu cliente. E eu deixo ele muito ciente disso. Falo, ó, você me trouxe a sua história. E a mesma coisa para a empresa. Então, eu estou relatando lá, a gente definiu uma estratégia, isso, né, vai ser seguido. Se a pessoa sentou lá e não fez a parte dela, porque eu sempre gosto de dizer que o processo, ele é 33,33% meu trabalho, 33,33% o trabalho do meu cliente das testemunhas e 33,33% o trabalho do juiz, né? Certo. Que vai julgar o processo, que também tem as tendências pessoais dele, que também tem as convicções dele, as crenças dele. Então, existe um traço também pessoal, humano, na hora de julgar, que não só a legislação, tá? Então, quando isso acontece,
eu falo na hora. Eu já viro e falo assim, você viu o que você fez, né? Maravilhoso. Eu escrevo ali, ó, você falou. Não aconteceu de eu perder um processo completo por conta de uma falha, assim, dessas do meu cliente. Mas já aconteceu de perder um pedido, de perder algo importante do processo. Já aconteceu de eu estar atendendo empresas e a gente ter que fazer um acordo, porque a gente tinha tudo pra vencer o processo e me senta e me fala uma groselha. E eu falo, cara, como assim? A gente acabou de conversar, acabei de tomar teu depoimento e você me falou uma coisa e agora você sempre me fala outra, por quê? Né? E aí eu já fico brava, porque eu realmente me importo com o resultado do processo. Sim. E aí... Que é trabalhoso. É trabalhoso. E não... E também porque ela é uma workaholic, né? E por isso, e assim, muitas vezes eu já tô paga, eu posso fazer lá o meu mais ou menos, e acabou. No caso de empresa, eu já recebi por aquele trabalho, pra eu estar ali. Só que eu gosto do resultado, eu gosto da sensação de vencer um processo. Eu gosto que meu cliente fala, cara, ela ganhou meu processo e me indique outros clientes. É esse meu objetivo, não é só ganhar ali um processo. Eu quero que outros clientes venham, claro, né? E por uma satisfação pessoal também. Lógico. Pô, fiz um trabalho legal, fiz um trabalho decente. Lembrando que eu preciso da cooperação do resto todo, né? Perfeito. Então, aí o cliente me faz um negócio desses, cara, de cortar o coração. Às vezes a gente tem muitas chances de êxito. Eu falo, não é possível um negócio desse. Mas faz parte da profissão. Faz parte. Eu preciso contar tanto ali com a demora do judiciário, com o trabalho do servidor público, que muitas vezes é eficiente, mas muitas vezes não é. É uma coisa que me incomoda no meu trabalho, porque eu sou rápida, acelerada, queria tudo rápido. Tudo que eu posso usar de instrumentos para acelerar, eu uso, mas muitas coisas não estão na minha mão. A mesma coisa do que o depoimento que é prestado em juízo. Né? E eu sempre trago esse risco do processo, porque a gente conta com esse elemento humano que pode colocar tudo a perder. E pode. E coloca. E assim, eu tenho dois pontos muito importantes. Um nem é tanto, mas tudo bem. Você consegue fazer a leitura no juiz, falar, ganhei. Tipo assim, no rosto, fala assim, ixi, ele tá na minha já, ganhamos, tá tudo certo, ou ele não passa. Eu já participei de audiência, então assim, tá tudo certo. Mas você... Alguns juízes, assim, eu tô há 10 anos fazendo isso, né? Eu tô praticamente todos os dias no fórum, a gente já conhece certos juízes e tal, a gente já sabe o entendimento do juiz para uma matéria, como, às vezes, tem juízes que julgam mais a favor da empresa, outros juízes que julgam mais a favor do reclamante, pesam um pouquinho a caneta pro lado, pesam a caneta um pouquinho pro outro. Tem juízes que são, de fato, parciais. Você tá dizendo que tem juiz que é vendido pra empresa? Não é vendido. Tô Não é brincando, vendido, não. É que, assim, por convicções pessoais, acabam... Esse corte vai ficar bom, hein? Doutora Fernanda diz que o juiz, pelo amor de Deus, recebeu nunca. a mala Não, dentro não. do seu camarim. Diz que o juiz brasileiro é corrupto. Assim, existe muita corrupção dentro do judiciário, mas comigo, assim, eu não tenho nenhuma história pra dizer, não, foi comprado, sabe? Sim. As pessoas acabam, não foi comprado. Não foi comprado, né? Não é assim que funciona, não. Mas acontece, pode acontecer. Mas a gente já sabe uma tendência de julgamento nesses casos. Por experiência, as provas que foram produzidas, os depoimentos ali, a gente tem 2 oportunidades de realização de acordo. Quando inicia a audiência trabalhista e quando encerra a audiência trabalhista. Então, ninguém abriu a boca para prestar depoimentos, tem uma tentativa de negociação para acordo. Todo mundo prestou seus depoimentos e tal, foram produzidas todas as provas orais ou técnicas. A gente, ao final, tem mais uma chance de fazer um acordo. E aqui, nesse interregno aí, eu já consegui fazer uma avaliação se foi bom, se foi ruim. O que a gente vai ter tendência de ganhar, o que a gente tem tendência de perder. Mas o grande, assim... a grande emoção da área trabalhista é que é uma área muito imprevisível. É imprevisível. A audiência é imprevisível, o resultado do processo é imprevisível. Já saí convicta de ter ganhado um pedido e o juiz deu o pedido que eu achei que eu ia perder. Então, acontece isso. Mas, de modo geral, a gente já sente assim, tal coisa foi bom, tal coisa foi ruim. Não, aqui a gente foi lindo, tamo bonito na foto. Não, foi uma catástrofe. Então, assim, a gente, quem já
tá um tempo fazendo, já consegue sentir ali com as provas que são produzidas, que é o que eu falei. Perfeito. Ao final, a gente já sabe mais ou menos o que foi produzido de provas e já consegue ter um feeling do que vai acontecer. Show. Agora sim, a gente tá chegando ao final, mas é um assunto muito importante. Doutora, mulher, empoderada, inteligente, exerce sua função, né? Nota 1000. O assédio sexual no trabalho. Eu queria que você me desse pelo menos umas 2 situações ou 3, quantas você quiser, tá? Porque muitas mulheres sofrem isso. Mas com ela? Você tá Não, dizendo? dentro da empresa. Nem no ar trabalhista. É porque eu ia falar, mano, o cara assediar uma advogada é um jumento, ela sabe né, muito bem mano? o que fazer, né? Puta louco, né, meu? Ela sabe muito o que ela estudar, sabe muito bem o que fazer. Olha o tamanho do marido dela também. É grande, hein, Brunão? O que chega mais pra você? Quais situações... eu posso tentar chutar uma aqui, tá? É o seu trabalho de falar isso, mas assim... O chefe dá em cima da funcionária, mas o que chega mais Que é o pra mais você, assim, comum, né? que você tem mais prazer de falar, mano, você se fudeu, Olha, assim, não sei como que funciona. Eu já atuei em casos de assédio sexual pela pessoa que foi assediada, né? Então, seria a empregada. E já atuei em processos trabalhistas defendendo a empresa que tinha um assediador sexual ou supostamente tinha um assediador sexual. No caso, tinha mesmo. Tá. E é bem complicado, porque eu tenho que fazer o trabalho concordando ou não concordando. Né? E eu preciso entregar o trabalho, entregar ali o resultado para o meu cliente, apesar de eu não trabalhar numa atividade de resultado. Mas o que acontece, o que é mais recorrente, é essa relação mesmo. Chefe assediar subordinado. Homem assediar mulher. Tá? Acontece o contrário Pode também. falar o português, tá? claro, aqui, tá, então, doutora? Então, assim, o assédio sexual no trabalho, ele é desde uma mensagenzinha que não deveria ser mandado. Teve uma situação que o chefe tirou foto do órgão sexual e foi mostrar pra minha cliente, pra ver se ela se interessava. Velho. E aí Meu foi Deus, veja, mano. foi no Ser celular humano. dele, no ambiente sozinho, ele agarrou ela dentro de um elevador e... Mas isso, ele fez isso na empresa ou... Dentro da empresa, dentro da Caralho, empresa. que maluco xarope, Teve um velho. caso de uma cliente minha que foi pro aqueles happy hours da empresa que é praticamente obrigatório o teu comparecimento. Boa, eu tava né? com essa na... Boa. E aí, É considerado assédio no trabalho também, no happy hour? se você foi obrigada a comparecer lá no happy hour... E assim, essa relação é uma relação complicada. Ele dividiu o táxi com ela, forçou essa situação, tentou agarrar no táxi. E aí ela, claro, não correspondeu, pediu pra sair do táxi, até o taxista interviu na situação. E aí depois teve a retaliação dele, né? Que foi passar o assédio moral dela, né? Também teve uma outra cliente minha que ela sofreu assédio sexual por vários colegas de trabalho e aconteceu isso porque já era um ambiente machista, né? É uma cooperativa de táxi, então um ambiente predominantemente masculino e aí ela sofria bastante, tanto o assédio ali do moral, de não ter o cumprimento, ela estava numa posição de dar ordens para certas pessoas e um deles não obedecia às ordens dela de jeito nenhum pelo fato de ser mulher. E ela também teve um assédio sexual. E a partir do momento que ela comunicou à empresa a respeito desse assédio sexual, a postura da empresa falou, então, mas olha como você vem trabalhar, né? E assim... Essa é justificativa, Isso né? não existe, Aí entra né? naquela Não, questão óbvio que que a não. gente já conhece, que a é culpa culpar a da vítima, mulher, né? exatamente, a culpa da vítima. Ah, porque você tá com uma saia, porque você tá com decote, sabe o que foi mais etc. interessante nesse processo? Foi que a defesa veio com essa tese, cara. Veio com a culpa da vítima. Isso mas é uma essa tese, eles tão furada. Então, mas eles querem comprovar o quê? Então foi muito... Que o objetivo da roupa é de seduzir? Não, foi uma tese alternativa, dizendo que ela que fazia provocações e tal, no sentido de que não foi um assédio, foi algo provocado que ela queria que acontecesse, entende? Então, só que, cara, isso aí é complicado, essa tese de defesa aí foi ousada, diria até não muito inteligente, tanto é que a gente ganhou o processo. Mas, e isso foi registrado na sentença pelo juiz, falou assim, olha... Essa tese é o fim da picada. E se o é cara... o fim do mundo. A juíza era uma juíza mulher, na hora ela ia uma advogada mulher. Isso até é estratégia. A gente contrata advogada mulher para casos de assédios, para trazer aquele... a mulher que tá defendendo. E ela falou assim, não, doutora, aqui você não vai usar a tese de que a culpa era da vítima. Aqui não, né? Então, fala qualquer coisa,
menos que a culpa é da pessoa. Fala que ele não fez, fala que não tem prova, fala qualquer coisa, mas que a culpa era dela, porque daí não foi uma estratégia muito inteligente, porque você assume que aconteceu o fato. Perfeito. Você só Sim. quer direcionar a culpa para a vítima. Até né? porque o ambiente também, vamos supor, imagina que você está numa academia. O Brunão é dono de academia. Todo mundo vai pra Você vai academia jogar esse com Se a roupa Mega de Fitness. academia. Você vai jogar o Já vou BO pro fazer um Bruno. merchan aqui da academia do meu marido. Pode, Se Não, a pode Mega fazer, Qual que é o pode nome? fazer. Se a Mega Fitness. Se a Mega Fitness, você que está com pneuzinho, faça- Cuidando se- do seu bem-estar. cuidando do seu bem-estar. Você que tá um rolha de poço igual Que eu, meu. Essa pochete aqui. vai Parecendo nascer um canguru. Fitness, velho. Aonde fica, doutora? São 5 unidades hoje. Caramba! Tá bem, Brunão? Quer patrocinar nosso Caralho, podcast, velho. não? Olha a estrutura aqui, ó. A gente tem custo, hein? Tem uma unidade na Vila Formosa, uma na Avenida dos Nacionalistas, que fica ali perto do Aricanduva, outra na Avenida Barreira Grande, que também fica perto da região do Aricanduva. Tudo Zona Leste. Tudo Zona Leste, é tudo ali na mesma região. A Oratório, Avenida do Oratório e na Avenida Sapopemba. Legal. E se você fala Bom. que veio pelo Pode Poucas, você ganha desconto, tá? Vai ganhar Isso. desconto, vai ganhar É desconto. isso. Você vai Então, fazer meu, desconto, né? sobrepeso na Zona Leste vai acabar. E Voltando, sim. vamos lá. O cara tá na academia lá, certo? Perfeito. E, todo mundo na academia usa roupa de academia. Sim. Certo. Aí a mulher só sofre um assédio moral. Como que o cara vai usar essa, ou a advogada, sei lá quem que seja, Moral sexual. sexual, desculpa. Vai usar essa justificativa, Não por exemplo, tem. da roupa. É, claro. Porque não isso cai por existe. terra já. É isso, Então, é a não tem roupa ali pro cabimento. exercício já é uma roupa, né, mais justa e tal. Cara, mas isso nem tem que entrar em pauta, né? Perfeito. É Não. ridículo. Mas existe um local apropriado para isso. Por exemplo, existem empresas em que o traje é formal Isso, dress code, e né? que Tem o dress code. e aí que existem roupas que não são bem vistas, mas aí já tem um código de ética da empresa Isso. previsto na É, contratação. Isso, o regulamento É, interno da empresa que prevê o regulamento dress code, interno. prevê a forma como você precisa se vestir ali do básico, né? Para frequentar a empresa, para o trabalho presencial. Sim. E até para o trabalho home office, né? Quando a gente aparece ali na câmera. E que precisa ser seguido, né? Que dentro de uma... numa normalidade, digamos assim. Você Perfeito. não pode exigir que a pessoa venha com um terno XPTO, porque senão você vai ter que Aham. custear isso. Mas se não, você exige o básico ali e pronto. Entrar na reunião É. de boné, Né. na videoconferência de boné. Não, Agora, né, não é uma adequado. dica, né, doutora? Assim, hoje, a fulana, hoje na empresa, começou a ter, né, esse assédio. Mensagem, começa uma mensagem, é tudo. O que você indica primeiro? Espera mais um pouco pra gente juntar bastante provas pra fuder esse cara, desculpa o palavrão, Aham. ou, às vezes, pela emoção, né, Uhum. falar assim, meu, o cara tá achando que eu sou qualquer uma, não é assim, age pela emoção e só te mostra uma conversinha. Uhum. Qual é a dica, assim, legal pra vocês mulheres que estão acompanhando o Pode Poucas, se você Olha, estiver sofrendo assédio A primeira sexual? coisa é se munir de provas. Eu sei que o assediador sexual, ele sempre age de forma que ele não deixe provas. Então, esse caso, por exemplo, que ele mostrou no celular dele, é a questão. Então, assim, se é uma empresa que tem algum canal de denúncia que você não quer se expor, né? Porque existe essa questão também da pessoa não querer se expor. Faça a denúncia no canal de denúncias, que se você tiver essa possibilidade. Não tem essa possibilidade, você tem uma boa comunicação com o RH, passa essa questão adiante sempre de uma forma registrável. Porque se você comunica à empresa que uma coisa tão séria aconteceu e nenhuma providência é tomada, aí a empresa ela está anuindo com essa postura. Ela realmente... Porque Sendo assim, conivente, neste caso... pode ser acusada? Porque neste caso a empresa é que é responsabilizada, tá? Não importa que o Arthur que cometeu o assédio sexual. Ele tá dentro de uma instituição e os empregados são de responsabilidade dessa instituição. E aí a empresa tem que estar vigilante com relação a isso. Então, isso aconteceu, o que a gente pode fazer? Olha, vamos chamar essa pessoa e ter uma conversa. Porque é uma acusação muito séria. A pessoa não vai inventar isso. Pode acontecer, mas é a minoria das vezes. Então, você chama, toma as medidas necessárias, aplica uma suspensão, olha, muda a pessoa de área, toma alguma providência, aplica um Perfeito. treinamento, aplica um treinamento de conscientização de assédio sexual. Tome as providências para isso não acontecer mais. Então, primeiro passo, sempre se munir das provas, compartilhar isso com outras pessoas. Às vezes você não quer passar inicialmente para
uma pessoa acima de você ou para o RH, converse com um amigo, uma amiga de trabalho, deixa as pessoas cientes, ó, não me deixa sozinha, repara como ele me trata, porque essas pessoas podem ser testemunhas no futuro, elas podem não ter presenciado aquele fato especificamente, mas viu que trata de forma diferente, viu que pega de forma diferente, né, tinha um caso também de um rapaz que toda vez que ele ia conversar com a empregada, ele ficava passando ali, roçando nela enquanto ela estava trabalhando. E, cara, as pessoas veem isso, né? Então, as testemunhas podem confirmar esses fatos. Então, divida, compartilhe o que está acontecendo. E se você não sente confiança na empresa, registra um boletim de ocorrência. Porque o boletim de ocorrência, você vai registrar o que aconteceu, Sim. tá? E isso vai ser investigado, isso vai ser apurado, tá? Perfeito. Só que aí você tem um respaldo de um documento que tem ali uma importância e vai haver uma investigação e você registrou aquele fato. Então, eu tô com medo, cara, de reclamar e perder meu emprego. Faz o contrário, registra o boletim de ocorrência primeiro e depois comunica a empresa. Maravilhoso isso. Entendeu? Bela dica. Então, Ótimo. você registrou o que aconteceu e aí você passou para a empresa e aí para você não ficar naquele risco, cara, você foi demitida por conta disso, talvez uma questão para ser levada. Olha, eu além de ter sofrido um assédio sexual, ainda na sequência fui demitida. Perfeito. Então existiu ali uma punição para quem? Para a vítima, Sim. não para quem cometeu o assédio sexual. E o contrário, doutora? É em menor escala, óbvio, mas pode acontecer. Pode. Um exemplo, Pode acontecer. o subordinado ou a subordinada quer ter um caso com o superior, houve a rejeição, ele não quer por N motivos, e aí, então vou acusá-lo ou acusá-la de assédio sexual. O que essa pessoa no cargo de liderança pode fazer para prevenir esse tipo de situação ou para se blindar desse tipo de situação? A mesma coisa, né? Fazer registrar um boletim de calúnia, porque ela está sendo acusada de um crime que ela não cometeu, e aí o registro da ocorrência é calúnia. E comunicar isso para a empresa que está sofrendo. Só que assim, eu tenho até receio de falar isso e dar ideia para maluco, sabe? Porque Sim, a entendi. gente É arriscado, sabe né? que é muito maior o contrário, né? Sim. Gente, claro, existe doido para tudo, né? Para tudo, Existe doido Por isso pra que eu tudo, perguntei. sim, verdade. Tem, infelizmente, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa que descredibilizam totalmente o que acontece de fato, né? Mas pode partir para essa vertente, comunicar, pedir para a empresa uma investigação. Olha, não, vamos fazer uma investigação. Vamos chamar todo mundo que tem para chamar, para ver se eu tiver algum comportamento, alguma coisa nesse sentido com ela, que não aconteceu, com ele, né? Porque acontece o que você falou, os homens serem assediados também, viu? Tem é muito menor, mas acontece. E acontece não só com... O assédio sexual não é só a pessoa hierarquicamente acima de você. Tem assédio de colega de trabalho, do segurança, do porteiro, de qualquer pessoa, Sim. entendeu? Que esteja dentro do âmbito do trabalho. E o assédio sexual pode ser uma mensagem, pode ser... Eu tive um caso que ele é de uma cliente que o chefe dela perguntava sobre outras mulheres. Então, ele ficava assim, ai, fulana, você sabe... Qual que você acha que é a cor da calcinha dela? Putz. Meu, ela é gostosa, né? Ficava falando pra ela umas coisas pra... realmente deixar ela numa situação constrangedora, vinha com os papinhos, ela era homossexual, né? Ele ficava, bem, você podia ser hétera pra eu te dar uns... Sabe, ele sempre era Sim, muito... sim. Ele já era aquele escrachado, que não tem vergonha, que não tem problema. E assim, e faz... Cara, isso é assédio também. Eu já presenciei um tipo de conversa desse numa sala de trabalho bem grande. Coincidentemente, a pessoa também, ela era homossexual. E ela falava das intimidades dela, assim, em alto e bom tom, e constrangia muitas pessoas. E isso foi levado ao RH. Essa pessoa tomou 2 penalizações, porque era reincidente nesse caso. E depois acabou até mudando o comportamento. E era uma pessoa super querida, muito gente boa, que a gente gostava muito, mas que em determinado ponto do dia perdia a mão totalmente. Isso se chama incontinência de conduta dentro da CLT. Então, se a pessoa fica fazendo isso, essa é o mecanismo correto, você aplicar Sim. penalidade, aplicar ali a advertência, aplicar a segunda. Se isso for se repetindo dentro de um conjunto de penalidades, ela pode até sofrer uma justa causa, né? Exato. Bom, doutora,
Quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que foi um papo muito bom. Então, eu queria a última da sua visão aí geral com leis trabalhistas para a gente já encerrar. Quais são as principais tendências ou mudanças que você prevê no direito trabalhista nos próximos anos? Uau, que pergunta, né? A gente tá vendo já uma mudança acontecer, que é a inteligência artificial, né? Sim. Cada vez mais Sendo presente. utilizada aí para muitos fins. Hoje já é praticamente uma assistência para todo mundo que trabalha, né? Legal. Mas a inteligência artificial ela é muito utilizada também para o controle do trabalho das pessoas. E isso ainda não existe uma previsão a respeito disso, limite disso, isso vai começar a acontecer. Já tem acontecido de certa forma, né? O controle exacerbado da produtividade, igual eu mencionei para vocês, a questão de número de toques no teclado, aquele controle de uma produtividade robótica, né? Que não existe, que não tem como. Então, isso é algo que eu acho que vai pesar muito aí para o futuro. E de modo geral, é isso. Eu acho que é realmente a inteligência artificial e uma grande tendência a esse trabalho cooperado, a esse trabalho por meio de aplicativos, que a gente está tendo aí uma baita discussão a respeito de como fica a legislação, porque hoje a gente tem uma legislação muito específica, né? Cumprir os requisitos do vínculo de emprego é empregado. Só que a gente está tendo umas nuances muito grandes aí dentro desses trabalhos de aplicativos, né? Execução A gente de tem tarefas. a gente tem o Uber como exemplo. É empregado ou não é empregado? Por que é empregado? Por que não é empregado? Né? Você vê um novo formato de trabalho surgindo. Novo não, né? Já é até velho. Já é até velho. Uma forma nova de trabalho que não era previsto para a gente está começando a se moldar e a ser construída, porque o direito do trabalho, assim como todas as áreas do direito, o mundo muda e o direito se adequa. Às vezes em passos lentos. Mas essa é a movimentação, né? Perfeito. Então, os casos primeiro chegam no judiciário. O judiciário, pela ausência de leis, tem que decidir como é que vai ser a vida daquela pessoa. Cara, não tem lei para isso. Como é que eu vou julgar? Usa com analogia outras leis e tal. Usa os princípios para decidir os casos e vão sendo criadas jurisprudências, tendências de julgamento que acabam virando lei ou não, né? Ou seguindo uma outra tendência, mas de modo geral se constrói dentro da justiça do trabalho muito dessa forma. A jurisprudência vai se encaminhando para um lado e aí vai virando lei, né? É o que a gente chama, a súmula, por exemplo, é um julgamento consolidado. São vários julgamentos que foram feitos sobre aquela matéria que se consolidou um entendimento. Então, virou uma súmula e a gente segue essa súmula porque todos os julgamentos foram em encontro dessa mesma decisão, né? Seguiram essa mesma tendência de decisão. Então, é isso. Caramba, doutora, parabéns. Eu fiquei... Tem que gostar, né? Caraca, minha cabeça tá tipo... Nossa! Louco, já quer processar louco, todo mundo. Tô louco. Bom, manda pra doutora a nossa tradição aí, Doutora, vai, por favor. primeiramente, grato pela presença, aceitar esses dois loucos aqui. Mas acho que foi legal o papo. Foi legal, foi legal. Somos tão assim, né? Ancéfalos, né? Mas tá tudo bem, somos leigos. E é legal também as pessoas, Sim. né? Tem muitas dúvidas, às vezes não tem ainda a graninha Claro, pra fazer uma consulta, mas isso. tira as dúvidas. Enfim. Nós temos uma playlist no Spotify, tá? Então todo convidado que vem aqui, ele tem direito a escolha, tem direito, hein? Ó, que beleza. Tem direito a escolher 3 músicas da sua vida, o que você gosta, enfim. Tá? E a gente coloca na nossa playlist. E final do ano a gente tem um churrasco aqui, a gente vai tocar. Então, que legal. E essa playlist, meu, tem de Racionais a Louvor. Tá convidada, viu, Gente, doutora? que legal. Pode eu vou, colar hein, também, gente. Brunão. De churrasco Churrascão eu no gosto. final de Balada ano. eu não sou fã, mas Da laje, churrasco. hein? Churrasco na laje. Churrasco. Você vê a cidade de São Paulo, meu, lindo demais. Então vai ter muitos loucos aí, né? No bom sentido. Mas alguns artistas que já confirmaram presença. A gente estamos chegando, doutora, aí aos poucos. E eu gostaria de saber quais 3 músicas que você escolheria para essa playlist. Eu escolheria A História de Lily Brown, na versão Maria Gadu. Boa. Escolheria... Cara, eu não sei como que é o nome dessa música, mas Bruno, aquela que eu gosto. Tem andado distraído. Legião Urbana? Mas eu gosto na versão também Maria Gadu. Como que é o nome dessa música? Putz. Que às vezes uso palavras repetidas. Ai, caramba, esqueci o nome da música. Acho que era Tenho Andado Distraída. Legião Urbana, né? É Legião.
Acho que é Legião. É Legião Urbana, mas ela quer na versão Maria Gadu. Quase Sem Querer. Quase Sem Querer também na versão Maria Gadu. Tem no Spotify? Isso. Tem no Spotify. Tem no Spotify. Ah, beleza. E Pagu da Rita Lee. Não. Pagu da Rita Lee. Pagu da Rita Lee. Excelente. Legal. Não tinha nenhuma dessas duas artistas. Não mesmo. Rita Lee ninguém escolheu. Não, A mandou bem, Fafi doutora. Siqueira veio aqui, ela é uma atriz das antigas. Eu achei sei. que ela escolheu uma Rita Lee, não escolheu. Ai, Não. pronto. Ela escolheu Escolheu Garota X de de Xuxa. Ipanema, Eu sou né, nova, gente? mas eu sou Xuxa, ó. antiga. Na playlist eu sou antiga. Não, mas é legal. Pô, puta cultura, meu. Cultura demais. Doutora, deixa suas redes novamente pro pessoal de casa. Perfeito. Deixa suas credenciais novamente. Quiser falar da academia do Brunão também, fica à vontade. Fica à vontade. do seu Que escritório. espaço é Gente, seu. meu Instagram é fernanda.rzladv. Tô sempre postando conteúdos da área trabalhista lá pra atualizar o pessoal. E toda quarta-feira, inclusive, eu abro caixinha de perguntas. Está aberta a caixinha de perguntas. Então, quem tiver dúvidas a respeito do que a gente conversou aqui, Perfeito. quiser mandar lá na caixinha de perguntas, está aberta. E vou fazer aqui o merchan da academia do meu marido. Se a Faça, Mega, por favor. se a Mega Fitness... Não sei qual que é o Instagram da academia. É Cia Mega Fitness? Cia Mega Fitness. Pronto, Cia é Mega isso. Fitness. Excelente. Já veio o pacote completo, né, É João? Pacote isso. completo. Já processa uma empresa, ganha dinheiro e já vai perder peso na Na academia. academia. Tá ótimo. Aquele projetinho, Fela, aquele projetinho final do ano, né? Você ainda tá no projetinho, né? Eu tô tentando, né? Mas vamos lá. Vamos agradecer aqui a REC 03, né? Que faz Positivo. um trabalho excepcional, com um capricho maravilhoso, né? Com materiais específicos para o seu áudio, né? Para o seu vídeo, quer fazer fotografia. Aqui é o lugar. Quer fazer um podcast igual o Pod Poucas? Sinta-se à vontade. tá? Podem nos chamar de burro, como alguns chamam, de ignorantes, e de rasos. Mas o que não podem falar é que a qualidade do nosso audiovisual é ruim. Isso vocês não podem falar. Isso. É inquestionável. Isso é muito bom. Bom, doutora, mais uma vez, Obrigado. muito obrigado. Eu que agradeço Vida vocês longa. o convite. Amém pra todos nós. Muitas Um prazer, ações ganhas aí tá? pra Opa. você. Fica o convite para fazer o podcast com a gente sobre direito. Sim. vamos Pensa direitinho, tentar tá? arrumar um Tem muito horário. assunto, fazer né, doutora? Ave novidades. Maria. Tem, então a gente faz a parte 2, parte 3, parte 4 e... A gente tá querendo montar um hub aqui de vários assuntos, um para cada dia da Isso. semana. Direito é um deles. Legal. Obrigado, Bigode, Obrigado. pela sua Satisfação. elegância, pela sua Obrigado. presença. Tá bonitão de Ó, terno e perna gravata. longa, e esqueci o nome disso aqui, mas Pois tudo é, bem. gravatinha anos 90 total, né? Sim. Isso aí dá até uma nostalgia. Bom, se você ficou até aqui, certo? Deixa aí nos comentários pra gente saber que você assistiu até aqui. Hashtag... o que Direito trabalhista. Boa, hashtag Direito Trabalhista. A gente vai saber que você acompanhou a gente até o final. Muito obrigado, Deus abençoe todos vocês, uma boa semana. E, se você é trabalhador, trabalhador, Sim. tá sofrendo com qualquer uma dessas coisas que a Perfeito. gente falou aqui, fique atento, você tem direitos. E você que é um pequeno empreendedor ou microempreendedor, se atualize das leis, busque uma consultoria para você não ser pego de calça curta e não ter que pagar uma indenização absurda e fechar as portas do seu negócio. É muito importante o que a doutora disse até aqui, tá bom? Forte abraço, amo todos vocês, até o próximo episódio. Valeu, obrigado.